Rapaziada, imagina só, você saindo do banheiro da tua casa, peladão, tomando teu banho lá, cara. E de repente, você se depara com a tua esposa, ou você que é mulher, teu companheiro, incendiando você, metendo bala, tiro pra tudo que é lado. E você sem saber o que tá acontecendo, escutando aquele monte de barulho de bombinha, de repente, você começa a sentir o impacto dos tiros e começa a tentar se defender, aquela agonia cai no chão e tal. Questão, fração de segundos, você de repente vê a sua vida toda destruída e você vê a morte chegando. Né? Uma coisa realmente muito indescritível, né? A gente não consegue mensurar o que é isso, tá? A depressão, galera, ela acomete mais de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo. E é um mal silencioso. Infelizmente, isso aconteceu com essa figura, essa personagem que nós trouxemos aqui hoje para ser entrevistado pelo Pancada Seca, tá? Para nós é um exemplo de resiliência, um exemplo de que talvez exista algo a mais, algo além do que a simples matéria. Seja muito bem-vindo ao Pancada Seca, meu amigo doutor Belinski. Doutor Belinski, né? Delegado de polícia, doutor Paulo Belinski. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zacarias. Estou muito feliz, cara. Quando entraram em contato comigo, né, para participar do podcast, eu falei, bicho, que top, cara. Que oportunidade legal. Pô, que legal, cara. Me sinto lisonjeado. Eu te conheço, assim, né? Primeira vez que a gente se conhece pessoalmente, mas sempre acompanhei seu trabalho, sempre recebi seus vídeos nos grupos. E, cara... É impressionante conhecer pessoalmente, assim, sabe? Aquela figura da internet, né? E a gente conhece pessoalmente. Eu tava falando, pô, eu acho que é a mesma sensação que as pessoas têm quando me conhecem, sabe? Nossa, cara, olha aí, né? O Zacarias cara, e tal. Então, tô muito feliz, né? Muito honrado com o convite. Agradeço aqui a presença de todo mundo que tá assistindo a gente ao vivo, assistindo aqui o podcast. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, cara. Legal. E a gente também trouxe aqui o pregador Anderson. Ele é pregador da Igreja Católica, pregador do Evangelho, da Palavra de Deus. Trouxemos ele aqui para dar uma enriquecida no nosso podcast aí, a gente enxergar os assuntos que a gente vai tratar aqui sobre vários prismas diferentes. Seja muito bem-vindo também, pregador Anderson. Eu me sinto mais lisonjeado ainda, porque tem uma palavra aqui na Escritura... Chega esse microfone mais pertinho do senhor aí. Há muitos planos no coração do homem, mas a vontade de Deus que se realiza. Eu vim aqui no estúdio... Eu postei isso aí legal, antes de ontem, cara. Sério? Antes de ontem. Porque é o Provérbios 19, 21. Cheguei aqui no estúdio pra falar com o Kisso. Eu fiquei sabendo da presença do Paulo, porque eu acompanhei toda a problemática que ele viveu na vida dele. E assim, me sinto privilegiado, é uma graça poder estar aqui com vocês, com toda a audiência. Acho que esse programa aqui vai ser uma bênção, por isso que você deve curtir, compartilhar, porque é tanta coisa podre na internet, esse conteúdo de valor precisa ser compartilhado. Então desce o dedo nesse like aí que hoje eu tenho. Muito obrigado, boa, viu? Obrigado por falar isso, cara. É importantíssimo, pessoal, vocês compartilharem, jogar o link nos grupos aí que vocês têm. Vamos dar uma força aí pro Pancada Seca para crescer o Pancada Seca, beleza, gente? Apesar do nome ser Pancada Seca, aqui o assunto aqui é um assunto bastante, a gente procura trazer um entretenimento bastante rico, né? Obviamente que às vezes a gente pode eventualmente dar uma pancada seca em alguém aqui, entendeu? Mas a pancada é seca, mas a gravata é curta, tá bom? Também, mais uma vez, quero apresentar para vocês aí, vocês já conhecem, o nosso irmãozão aqui, doutor Tiago Lacerda, ex-policial militar, cabo da polícia, continua cabo, hein? Continua cabo da polícia, tá? Cabo da polícia e advogado especialista em direito militar. Beleza, minha gente? Vamos lá, doutor Belinski. Eu gostaria que você começasse, apesar de muita gente já te conhecer, se apresentando, explicando, aliás, falando sobre o seu ingresso na Polícia Civil, sua história na polícia, contando isso para nós. Obrigado. Zacarias, meu nome é Paulo Belinski, eu sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, sou professor do Estratégia Concurso, que é um curso preparatório para carreiras policiais, sou instrutor do projeto policial. Hoje a gente lançou um curso online também de defesa armada, o projeto Defesa. Então, graças a Deus, os projetos estão super bem. Eu ingressei na Polícia Civil em 2011, né? O meu concurso é 2011, eu tomei posse em 2012. Trabalhei 2 anos no interior, né? Trabalhei no Vale do Ribeira, que é, a região mais pobre do estado de São Paulo, né, cara? Então, assim, uma região muito carente, foi uma escola muito top para mim. Trabalhei em Araçatuba. E aí vim para São Paulo, onde trabalhei 5 anos no departamento de homicídios e hoje eu sou assistente do centésimo. Da HPP, trabalhei em Jacrim. E aí, agora eu sou assistente do 100º Distrito Policial. Estou afastado de licença saúde. 100º Distrito Policial, na capital. Sim. Jardim Herculano. Ah, tá. Lugar bom, bem frequentado, né? E, cara, gente, tem água, vocês querem? Opa, eu já tô aqui, tô na canequinha aqui. Tem cachaça também, produção? Continue, doutor, perdoa. Cara, a Polícia Civil de São Paulo era um sonho muito grande, né? Quando, imagina, eu entrei no concurso, eu tinha 25 anos, era moleque de tudo. Legal. E então aprendi muito, tive muito contato, né, com tudo aquilo que é pior no ser humano. E, cara, é engraçado, porque quando você fala o nome do podcast, né, Pancada Seca, eu acho que pouca gente entende o que significa uma pancada seca. Você entende o que significa uma pancada seca, Pregando? Você sabe muito bem, né? Cara, você entende bem, aquela pancada, assim, que o cara sente, assim, ela bate seco, assim, bate... É uma martelada. Né? Uma martelada mesmo. E eu acho que é isso, cara, que
diferencia um pouco, né? Quem tem experiência na polícia do público que não tem, é conhecer o ser humano no seu pior. Né? A gente tem contato... Cara, ninguém chama a polícia militar para dizer assim, pô, hoje é meu aniversário, quer comer um bolo? Né? Ninguém entra numa delegacia para dizer assim, pô, fui promovido no emprego lá, tal, tô feliz pra caralho. Só desgraça. É só desgraça, é só coisa, né? E a gente tem a oportunidade de entrar em contato com o ser humano quando ele tá mais vulnerável, cara. Quando ele é vítima, sabe? Ninguém gosta de ser vítima, todo mundo fica fragilizado. Então, a gente tem esse contato nesse momento tão né, frágil, tão importante do ser humano, que é o momento que ele precisa de ajuda. Então, acho que todo mundo aqui na mesa tem alguma coisa em comum, né? Quer conhecer um pouquinho. Já experimentou um pouquinho da pancada seca, né? Já, da vida, né? Já tomei um algum pouquinho. lugar tomou uma pancada, né? Já vi algum lugar tomou. muito também a pancada seca na cabeça dos outros aí. E, cara, tô felizão de estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho aí da minha história, poder bater Pô, um eu papo sinceramente com a me galera. sinto lisonjeado com a tua presença aqui. isso. Eu sinceramente falei, puta, o cara não vem, mano. O cara não vai vir, cara. Não é possível. Será que esse cara vai vir mesmo? Não, o cara não vai vir. Vai meter É uma mala. a humildade do cara ter vindo aí. Oh, pô, que é isso, obrigado que é mesmo, isso, cara. A gente cara. agradece Que de é coração. Doutor, eu queria que você falasse para nós sobre a sua trajetória na polícia, flagrantes que você já deu, casos que repercutiu, se teve alguma coisa assim. Um caso que eu tava lembrando esses dias que eu acho que eu nunca contei, cara. Que foi o caso do menino Ezra. Né? Ezra. No departamento de homicídios, eu trabalhei na 2ª delegacia de homicídios, que investiga os homicídios em que a vítima é criança ou adolescente. Certo. Então imagina, dentro de um departamento especializado, existe uma delegacia especializada em vítimas criança e adolescente. Então assim, é o mais sensível do sensível, cara. E você vê, pô, eu trabalhei na rua há bastante tempo, vi muita gente morta. Né? Você vê um mala morto, né? Uma treta de droga, uma treta de dívida. É uma coisa, agora você vê uma criança morta. Você sabe, eu falando aqui, você já tá puxando as ocorrências na sua cabeça mesmo. Então, assim, dentro dessa delegacia, eu trabalhei num caso de uma criança, né? O menino Ezra. Que delegacia que era? Quinta delegacia de homicídios. Certo. E ele foi morto pelos pais e foi escondido dentro de um freezer. Meu e os Deus pais do céu, fugiram cara. para a África. Os pais eram Eu africanos. fiquei sabendo, eu vi esse caso. Cara. No Foi você que Brasil. pegou esse caso? E olha que interessante. Olha Ele só. o corpo do menino só foi descoberto porque o freezer era 220 e estava ligado no 110. Ou seja, não gelou. Não gelou o suficiente. Não gelou, os vizinhos sentiram o cheiro, foram atrás, encontraram o menino morto, a gente investigou e a gente pediu a cana. Eles estavam na África, mano. A gente pediu a cana pela Interpol. Tem convênio? Então, como é que isso é outra coisa interessante, né? O que é Interpol? A Interpol não é uma polícia. A Interpol são as polícias do mundo Organização, em né? conjunto para permitir que um cara que está na África seja preso e trazido para o Brasil. Então a gente pediu mandado de prisão, fez a difusão vermelha, que é mandar o mandado de prisão para a Interpol espalhar esse mandado de prisão no mundo inteiro. E aí foram os polícias da África atrás do cara, meu. Caramba, cara. Foram atrás do cara, cataram o cara, trouxeram ele, né, levaram ele até o aeroporto. A Polícia Federal foi até o aeroporto, trouxe ele da África para o Brasil e eu troquei ideia com o cara. O que ele falou? Bicho, é foda. Porque eles eram traficantes internacionais. É aquele E era povo que filho dele? engole... Não. Era filho dele. Era aquele povo que engole cocaína e transporta... Mula. É mula. Transporta a cocaína no intestino. Né? Eu troquei uma ideia com ele e falei assim, meu, tudo em inglês. Ele falava português, mas ele não queria falar fala português. Fala inglês. Porque ele não queria, tipo, que todo mundo ficasse entendendo o que tava rolando. Você sabe como é que os caras treinam pra engolir aquelas bolotas de cocaína, velho? Faço a menor ideia, cara. Ele vai treinando a engolir coisas cada vez maiores. É. Então ele começa com amendoim, aí depois não sei o quê, aí depois não sei o que lá. Sabe aquelas amêndoas confeitadas que são desse tamanho assim? Sim. Ele vai treinando a engolir Sério? aquilo. Engolir aquilo. Aí, meu, ele começa. 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas. Meu, os caras transportam quilos de cocaína para a Europa. Cocaína pura direto da Colômbia para a Europa é peso de ouro. Vende a Pura, peso né? de ouro. É. Puríssimo. E aí, pô, os caras tinham uma grana em cash, em dólar. Quando eles mataram o menino, mataram meio que no exagero, sabe? Aquela bronca que vira uma surra no moleque que passa do limite. Sim. Mataram ele nessa situação. Aí eles falaram, meu, a gente vai ser preso, vamos embora daqui. Fizeram uma cagada. Fizeram uma cagada. Jogaram o moleque dentro do freezer, só que eles não tinham ideia que o freezer era 220. Aí, porra, a gente pegou a imagem, né? Dos caras subindo com o freezer pra dentro da casa, né? Fazendo mala, levando as coisas embora, né? E eu lembrei desse caso, cara, justamente... Foi em que cidade? Oi? Que cidade que foi isso aí? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, capital. Nossa. E eu lembrei desse caso justamente por causa assim, de como a investigação, no fundo, ela é muito simples. A gente pega o cara nos erros que ele comete. Né? A gente pega o cara, não é meu, falando com os mortos ou tecnologia. Não, a gente pega o cara como sempre se investigou. Né? Desde do primeiro crime é sempre a mesma coisa. É onde que o cara cometeu um erro. Né? E aí você vai lá, cata o cara, troca ideia. Obrigado, irmão. E no fundo, assim, uma das partes... O homicídio ele é meio chato. Porque você nunca consegue reverter a situação. O roubo, tenho certeza, o Zacarias, a hora que ele tem um roubo de celular, ele cata o maluco com o celular na mão, Resolveu. resolveu.
Ele fez justiça. Quem fez justiça foi o PM que pegou o celular da mão do ladrão e devolveu para a vítima. Isso é justiça. Retornou para o status anterior. Beleza. Agora, não tem justiça no homicídio, cara. Não tem, né? Não existe. Normalmente é vingança, né? A família quando grita. Não, mas, morreu. Morreu. É, então. Você não vai. Não importa, você pode prender todo mundo, você pode esclarecer tudo. Não vai voltar a vai criança. resolver. Já era. Né? Já era, acabou. Né? Então, esse caso, assim, ele me marcou justamente por essa sensação. Beleza, eu fiz um puta trampo, prendemos o cara, trouxemos ele da África, Mas tá a em criança- cana. Mas e aí? O Criança que, não que, tem que tem de justiça, né? De verdade. Eu trabalhei num caso de um PM, cara, vítima de latrocínio. Deus me livre. Eu trabalhava na segunda delegacia de homicídios, na Alfa Leste, e aí eu tive que cobrir o plantão de um colega. Eu não trabalhava no plantão, eu trabalhava na investigação. E aí um delegado de polícia, né, tava com um problema de saúde e tal, eu desci pra cobrir o plantão dele. No plantão dele, teve o seguinte caso. 2 malas foram roubar um Civic prata na frente de uma igreja, hein? Na frente da igreja, 6 horas da tarde, Zona Norte. Meteram o cano, levaram o celular, relógio e levaram o carro. Só que o carro tinha um dispositivo que corta a gasolina, se você não apertar um botão. Sim. Corta a Então, gasolina. eles saíram com o carro, cortou a gasolina, parou o carro no meio do caminho. Imagina, os caras tinham acabado de meter um roubo, 5 horas, 6 horas da tarde, eles iam se fuder. Saíram correndo do carro, viram uma Zafira verde, com um cara sentado dentro. Chegaram na janela, deram um tiro na cabeça, arrancaram o cara de dentro do carro, Mataram o cara pra roubar o carro. pra roubar o carro dele. Deram tiro na cabeça, arrancaram ele de dentro do carro, subiram no carro, deram fuga. Abandonaram o carro, foram se esconder. Eu fiz o local. Né, a minha equipe era só pra fazer o local. Levantar o local, instalar o inquérito e mandar pra delegacia. Bicho, você acredita que era a área da minha delegacia? É tipo, Deus dizendo assim, você vai investigar essa porra, moleque. Caramba. Veio O pra B.O. mim um pra você. inquérito. B.O. é seu. E olha só, O cara que eles mataram era PM. o Mike. O Mike tava fazendo bico na farmácia. Puta, cara. Só que como ele era antigão, esperto, ele não ficava dentro da farmácia. Ele estacionava o carro de frente e ficava de frente olhando a farmácia. O moleque chegou na janela dele e nem viu. Nossa. Entendeu? Ele ficava de olho na farmácia. Se desse alguma coisa, ele saia do carro e catava o cara. Esperto pra caralho. Tava de olho na farmácia, o foco dele. Exatamente. Tava fazendo o biquinho dele ali, pum. Bicho. No dia seguinte, esse inquérito subiu pra mim. Só que o departamento de homicídios não investiga latrocínio. Quem investiga latrocínio é o DEIC. Certo. Quando eu fiz o local, eu achei um celular dentro do carro. Aí eu pensei, deve ser o bodinho do PM, né? Não era. Era o celular do ladrão. Cheguei pro meu chefe e falei assim, chefe, eu sei que eu tenho que entregar esse inquérito pro DEIC, mas tem o celular do ladrão aqui, eu vou levantar esse trampo. Ele falou, que é isso, Paulo? Para com isso, manda pro DEIC, manda embora. Eu falei, chefe, me dá 3 dias. Se eu não levantar em 3 dias, eu mando pro Tipo DEIC. em filme, né? Tipo aquele filme que é filme. Me dá 3 dias que eu resolvo. E assim, Né? Acontece o meu muito. chefe me falando assim, não, manda isso daí. Tá acostumado já, isso aí né, é do que é DEIC, difícil não é resolver. nosso, pô, a gente tem nossos casos, manda pro DEIC, os caras lá são especialistas. Eu falei, chefe, Você ficou cismado. deixa pô, meu. comigo. Vou levantar esse trampo. Pô, o cara era PM, fazendo o bico lá, se fudeu, morreu, cara. Foda, Aí, né? dito e feito. Pegamos o celular, levantamos tudo que tinha no celular, levantamos quem era o cara, cumprimos o mandado de prisão, prendemos o cara. Uma semana depois, interceptação telefônica com o cara, prendemos o parceiro do cara. Ai, que lindo. O moleque que matou o Mike era tão demônio, mas tão demônio, Zacarias. Ah, o cara chegar e dar um tiro na cabeça do cara só pra roubar o carro, mano. Mas ele era tão demônio que quando eu fui prender ele, a gente não conseguiu reconhecer ele na foto do RG. Porque quando ele era menor, ele tomou um tiro na cara fugindo dos PM, a boca dele era toda Nossa. deformada, bicho. E ele dizendo que ele não era o cara do RG. Ele não, que ele era o Malandro, primo né? do cara, não sei o Esse moleque que é e profissional. tal, e pá, e aí vapo, não é ele, pá. Profissa. Conseguimos. Bicho, a esposa do PM, trocando ideia com ela. E ela falando assim, poxa, e agora o que eu vou fazer? Acho que eu vou vender as armas dele e tal, tem muita conta pra pagar. Ah, você Horrível, né, desespero, mano? né? É horrível. Desespero total, cara. Desespero total, abandono total, sabe? É. Então, assim, são 2 casos, assim, que, cara, é foda. Você Que faz marca, o melhor né? trampo do mundo, você vai lá, prende, faz, pá, mas não tem jeito. Dá aquele sentimento de resolver metade só, né, meu? Fala, não dá pra resolver o resto. Não dá. Eu fiz até onde deu. O resto é a É igual sociedade. quando. Eu já vi um comentário, igual quando eu vejo um Datena, a família de alguma vítima, gritando, eu quero justiça, eu quero justiça. Se você for analisar a fundo, normalmente não é justiça que a pessoa quer, ela quer Não, vingança. quer vingança, Ela quer vingança. matar o cara. E eu acho natural também, porque quando você passa é uma coisa. Porque a justiça mesmo não tem mais, não tem como mais você que você vai oferecer. fazer? Você vai fazer o quê? Vai Você matar vai o cara? matar Não vai o cara, resolver. Infelizmente. Doutor, é o seguinte, a gente não queria entrar muito nesse assunto, porque é um assunto que deve ter te abalado bastante, né, isso que aconteceu com você. Mas a galera tem curiosidade de saber como é que foi que aconteceu esse problema aí, do teu pessoal, né? Infelizmente vitimou aí tanto você quanto a tua... Ela era tua noiva, é isso? Minha noiva. É. Não, a gente ia casar, cara. Pode falar um É, como o pouquinho Zacarias disso? falou, deixa eu me intrometer também, como esse caso já tá, não vou dizer batido, mas já tá saturado, você já falou 1 milhão de vezes, se quiser, o pessoal que tá aqui assistindo, inclusive Eu uma vou- boa quantidade, já sabe do caso, mas se quiser dar uma Não, eu vou uma falar pincelada, do uma que tá resumida, aí acontecendo falar, agora. exatamente, fala do Entendeu? pós. Eu vou falar do que tá acontecendo agora. Sabe o que da acontece, repercussão. galera? O negócio é o seguinte, a mídia massacrou esse cara aqui. A mídia massacrou esse cara, assim como ela massacra a maioria dos policiais.
E a mídia não dá espaço para o cara chegar e falar. Então, quem dá espaço são os podcasts. Então, fica à vontade, se E o o que senhor ele quiser falou, falar. e o que ele falou em outro é verdade. Eles são covardes da mídia. Covardia. Quero ver falar ao vivo. Eu falo com vocês, mas ao vivo, pra vocês não cortar. Pra não ter recorte nenhum. Porque os caras fazem montagem. Vamos falar ao vivo, eu falo. É o que o Bolsonaro fala pra Globo. Eu falo ao vivo com vocês. Gravado não. Gravado não. Os caras vão editar, Exatamente, pô. eu concordo. Pra você ter uma ideia, eu fui vítima de tentativa de homicídio no dia 20 de maio de 2020. Certo. Faz um ano e maio, junho, ano e meio julho, quase agosto, já. setembro, Uns um ano e meio. Um ano e meio. Teve 2 reportagens do Fantástico. Certo. Teve reportagem do Domingo Espetacular. Teve reportagem de tudo que é tipo. Um amigo meu, Felipe Chaves, que tem um Instagram super legal chamado Fúria e Tradição. Conheço. O cara é um monstro, velho. É. Um cara genial. Ele deu uma entrevista sobre o Instagram dele, sobre o trabalho dele. Quando a jornalista publicou a entrevista, o que ela colocou no finalzinho lá? Ela falou assim, Felipe Chaves, amigo do Paulo Bilinski, delegado armamentista que está sendo investigado por tentativa de homicídio e homicídio da ex-noiva. Quer dizer, a mídia, um ano e meio depois, não perdoa. desmente aquilo que ela fala desde o começo. No dia, tem reportagem do dia dizendo feminicídio. Você é Ou bolsonarista? seja, oi? Você é bolsonarista? Bicho, eu sou o seguinte, vou ser bem Só sincero vou te com adiantar, você. eu sou bolsonarista, beleza? Não, eu vou explicar o que isso significa pra mim, tá? Bolsonaro é o primeiro presidente de direita que a gente tem no Brasil desde a democratização. Ponto. Todos os outros eram de esquerda. Todos. Tá? Bolsonaro é o único cara que defende arma na mão do cidadão de bem, direito de defesa, que defende restrição do aborto, fim do aborto. Bolsonaro segurou uma pica que os outros países aqui da América do Sul não seguraram. Argentina, Peru, não sei o quê, todo mundo autorizando aborto. Foda-se. Tá? Bolsonaro protege a nossa liberdade de expressão. Tá? Então, assim, se ele não tivesse feito mais nada, só por essas 3 coisas, ele já é o melhor presidente que o Brasil teve, desde a democratização, desde Então, doutor, 88. o que acontece? Então você entende o que está acontecendo com você? Você é um cara armamentista, Sim. professor de tiro, certo? Um cara que tem viés ideológico, acredito que de direita, Com conservador, tá? E para atacar o presidente Bolsonaro, Vale você quer um tudo. prato mais cheio do que esse? Né? Você pegar um delegado de polícia armamentista que está numa situação onde a mulher, a companheira morreu, né? Os caras vão falar, tá vendo aí o cara armamentista, com arma dentro de casa, o cara matou a mulher, o cara simulou, o cara... Mas o que me Entende? impressiona é, hoje, um ano e meio depois, os caras ainda insistem num fato mentiroso e pior, que já acabou, que foi arquivado por opinião do delegado de polícia, do juiz e do promotor há 4 meses. Então, olha Já o foi tamanho da arquivado, já maldade. era. Foi arquivado, cara. O inquérito veio com proposta de arquivamento. O Ministério Público fez proposta de arquivamento. O juiz arquivou. Ou seja, ficou provado por todos os meios disponíveis no direito que eu não tinha participação nenhuma no que aconteceu comigo. Porque eu fui simplesmente vítima de uma tentativa de homicídio. E mesmo assim, a mídia continua falando como se eu tivesse alguma participação. Doutor, quer dizer, A opinião assim, a pública gente e a mídia é uma maldição. nós, como policiais Infelizmente. militares, a gente não tem aquela formação acadêmica de polícia, né? Com exceção dos oficiais que estudam bastante e tal. Mas a gente tem algum conhecimento. Por exemplo, a gente, no curso de polícia, né? A gente aprende alguma coisa sobre medicina legal, né? Sim, É isso? sim. Então, ali a gente aprende sobre a zona tatuada, certo? Bioto tá assistindo, mandando um abraço aí. Bioto, um abraço, Bioto. Um abraço, Sidão, um abraço, pessoal, os dacunheiros aí que estão aí na Tá página. aí. bombando hoje, hein? O Então, o que negócio tá acontece, estourando, ó? hein? Um tiro a queima-roupa, né? Você tava pelado, então não tinha nem como você queimar roupa, tá? Mas um tiro a queima-roupa, um tiro de perto, ele deixa uma zona tatuada, né? Deixa uma zona tatuada. Isso não foi constatado na perícia, zona tatuada. Então, pra você dar um tiro em você mesmo, você vai dar um tiro aqui, cara, vai ficar aquela Posso te falar uma marca coisa, de pólvora, bicho? cara. Eu sou professor de medicina legal. Eu nunca tinha me atentado a esse fato. Pois é. tô te Da falando. zona de tatuagem em mim Zona mesmo. tatuada, cara. Se você der um tiro em você, vai ficar aquela zona tatuada. Então são coisas absurdas, né, cara? Na realidade, é uma narrativa que a mídia ela quer criar, né? De que as armas são ruins, que as armas matam. Essa arma tá aí, por exemplo, aí, ó. Se der pra dar um close aqui na arma aqui do delegado. Tá aqui, aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aí, Tá vai, aí dá na uma olhada tela aí, aí, ó. ó. Que arma é essa aí? mais linda, uma Qual que é essa aí? Beretta M9A3. Essa arma aí, ela não original vai essa por aí? matar ninguém Opa. aqui, galera. Essa arma não mata ninguém. Essa arma não mata ninguém. Ela pode matar, assim como esse microfone pode matar alguém. Essa xícara aqui pode matar alguém, certo? Um carro pode matar alguém. Mas, infelizmente, nós temos uma mídia que... Puxa, eu respeito muito a mídia, né? Mas ela tá perdendo... Eu não tempo. respeito Você muito, vê- não respeito O que nada, acontece? Você vê aquele delegado Eu acho uma da bosta a mídia. Cunha. Acho O cara uma bota um bosta. podcast e tem 15 mil pessoas assistindo o podcast do cara, pô. 15 mil pessoas assistindo o podcast do cara. Eu já vi vídeo Eu dele tenho com criticado 50 mil bastante pessoas. ele, Ah, então. o povo gosta de fumaça. Não, O povo gosta de mas o pessoal fumaça. tá saindo da mídia. O povo gosta de mentira. Vindo, mas tudo bem, mas o Por pessoal que, tá saindo da mídia indo, tá indo. indo nessa linha, por que você acha que a mídia, no seu caso, que é um caso assim difícil de ir na narrativa deles, é difícil de tentar
te incriminar da forma que eles querem. Você boicotou eles, não quis dar entrevista, eles ficaram chateados, você tem uma opinião? Porque normalmente é boicote. Já que eles me é fuderam. porque eles estão na opinião contra. É exatamente isso que o Zacarias falou. É uma sensacionalismo, é uma chance perfeita de botar no cu de todo mundo que acredita naquilo. Entendeu? Sim. Eu não sou mais o Paulo Bilinski, eu sou o amigo do Bolsonaro. Tá lá na entrevista. Amigo do 03, amigo do Eduardo. Vira palhaçada. Entende? Né? É só esse o objetivo. O objetivo é foder o presidente a qualquer custo. Exatamente. Essa é a grande Todas as pautas são voltadas para isso. Tudo quanto é área que você imaginar. Os caras estão fazendo a gasolina ficar caríssima. Os caras estão fazendo o preço do gás ficar caro, o feijão. Só que ninguém atenta o negócio da gasolina aí, ó. Tá 2 euros o litro lá em Portugal. Se for converter, dá 14 reais o litro. E ninguém olha, ninguém percebe. Em 2022. O Lula, escreva o que eu tô te dizendo. No debate Lula e Bolsonaro, o Lula vai dizer que a culpa da gasolina é do Bolsonaro. Sim. E ele tem que estar preparado para responder. O que ele vai responder? Eu vi um especialista comentando que a Dilma maquiou na época do governo dela, por isso que ela não... Por isso que a gasolina não ficou cara, porque ela pagou um custo. Tentou explicar lá, uma forma técnica, eu não consegui entender. É isso que vai acontecer. Jogou pra debaixo do tapete. Galera, pessoal que tá assistindo a gente aí, compartilha a live, pessoal. Tá uma live bombando, muito interessante. Estamos aqui com o Dr. Belinski, mais de Paulo 500 pessoas ao Belinski. vivo. Tem o pregador Anderson, ele é pregador da Igreja Católica, não é isso, né, Anderson? Isso. E, poxa, a gente vai procurar abordar o assunto polícia, o assunto segurança pública, não só segurança pública, vários outros assuntos, né? Sobre vários prismas diferentes. Armamento, por exemplo, né? Anderson, qual que é a tua opinião a respeito de arma de fogo? Eu queria falar, antes de tudo isso, se o senhor me permite, Claro. dar uma impressão sobre tudo isso que foi comentado Quero deixar só uma coisa aqui bem claro, rapidinho, antes de você falar. Aqui é um ambiente de bate-papo, então você pode perguntar também, viu, doutor? Perguntar, fazer pergunta, interromper, falar por cima, entendeu? É um bate-papo, cara. Então tá bom. Eu tô um pouco acanhado porque eu já mostrei como isso, foi a situação. Eu vim aqui e estou participando. Bom, estou achando providencial. Por quê? Enquanto estavam falando de todos esses casos, em primeiro do menino Esdras, né, que o Paulo falou aqui, depois da morte desse policial, eu me perguntava uma coisa e eu quero trazer uma resposta. Porque como missionário católico, eu quero dar minha contribuição em cima da palavra de Deus e da doutrina da Igreja Católica. Eu pensava assim, que mundo que é esse? Por que ele está assim? Veja bem, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em São João 13:34, dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. No versículo 35 ele vai dizer assim, ó, nisto reconhecerão que sois os meus discípulos. Então Jesus manda amar. E quando nós escutamos a palavra amar, amor, o que significa? Acho que a melhor contribuição quem pode dar disso é Aristóteles. Aristóteles dizia que amar é querer o bem do outro. Olha para uma pessoa, eu quero o bem dela. Então eu vou trazer um exemplo da Igreja Católica com uma Teresa de Calcutá. A vida doada dela pelos pobres, pelos mais pobres, entre os pobres. A vida de caridade, por exemplo, que viveu o Padre Pio, é um santo da Igreja Católica que tinha os estigmas. Ele construiu um hospital enorme para ajudar as pessoas do pós-guerra. Então, o que movimenta uma pessoa a fazer isso? Esse amor pelo próximo. É você sentir compaixão do outro, querer colaborar com o outro, ajudar o outro, querer o bem do outro. Então, isso daí eu venho do Evangelho. Aí, escutando tudo isso, eu vou lembrar do que Jesus disse em São Mateus 24:12, que ante o crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Como o senhor bem falou para mim, que o senhor faz parte da congregação, essa palavra é muito conhecida. Então, quer dizer, quanto mais pecado, quanto mais iniquidade, essa coisa também que eu vou dizer, com certeza, uma coisa diabólica, vai diminuindo o amor dos outros. E assim, Paulo, enquanto você falava, eu lembrava do relato de São Paulo, que ele dizia assim, ó, nota bem o seguinte, 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias haverá um período difícil. Ele começa aqui a dar um monte de característica do tipo de homem nesse tempo difícil. Ele vai colocar que serão egoístas, avarentos, fanfarrões, mas estão 3 palavras aqui que eu selecionei, até grifei agora com a caneta, que são a malvadez, os desalmados. Desalmado é uma pessoa que não tem nem alma mais, o indivíduo, e os cruéis, a crueldade. Pô, a crueldade eu acho que é a pior de todas, hein, cara? Demais, porque Crueldade é a pior de matar todas. um filho, colocá-lo dentro do congelador... pelo amor de Deus, eu tenho 2 filhos, a Maria Clara e o Gabriel José. Eu amo os meus filhos de paixão. Todos os dias eu faço um exame de consciência dos meus deveres, como eu devo ser como pai, como eu devo educá-los, a firmeza e o carinho, a boa educação. Amo-os de paixão, darei minha vida pelos meus filhos. E pensar que nós chegaremos num tempo de filho sendo jogado pela janela, de filho sendo colocado dentro do congelador. Aí eu chego, olho para Santo Agostinho, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Sabe? Embora o senhor é evangélico, eu sou católico, eu não sei qual que é a posição, mas nós precisamos de Deus, pessoal. Porque 1 João 4:8 vai dizer que Deus é amor. Esse mundo diabólico, com tanta crueldade assim, chega a ser uma coisa estarrecedora e a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, para onde vamos? E aí tem a ação de vocês que são policiais para lutar para colocar um freio nisso, mas assim, a minha contribuição é essa, é um mundo perverso, pervertedor, e assim, nós precisamos de Deus, porque o verdadeiro amor no coração, que vem do Espírito Santo, Romanos 5:5, porque a esperança não engana, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós precisamos de uma civilização do amor e lutar por isso. Você tem alguma crença, doutor Belinski? Eu sou católico, cara. Católico? Eu acredito no Você, Senhor Jesus Cristo. Eu nasci católico, como todo bom brasileiro, me tornei protestante por convicção, mas hoje eu não sigo não, hoje eu tenho estudado o judaísmo messiânico, Tem mas uma mantenho pergunta aqui, ó, bem meus interessante, o princípios. pessoal comentou ali, ó. Amar e não armar.
Amar. Ah, mas Olha não, que lindo eu tenho isso. uma resposta pra essa, então, já que eu tô empolgado aqui, Paulo Bilinski. Fala. Ó, Isso é falácia, já falo logo, isso é uma falácia. como que é? Amar? Amar e não armar. Vai falar isso pro apóstolo Pedro, que cortou a Fala orelha isso de pro Malco. Júlio, que apanham desde que existe. Fala isso pro exército de Israel, que era invadido há 4.000 anos. Essa pessoa que falou isso aí, eu acho que se ela visse As o pessoas são filhinho leigas, dela, né? as pessoas são leigas, Imagina- elas têm a impressão, Isso daí. Não, imagina ela com o filhinho dela, assim. as pessoas têm a numa impressão que a arma faz situação mal. de perigo e ela não tem uma arma para se defender. Ou então ela tendo uma arma para se defender e se defender, né? Então ela vai enxergar sob um prisma completamente diferente, tá? Não, é aquele tipo de frasezinha barata, né? Que o pessoal repete e gruda na cabeça das pessoas e elas começam a repetir, né? Eu não sei, eu não sei a idade do nosso amigo, mas deve ser da mesma que eu e o Zacarias. O Dr. Paulo é um pouco mais novo do que a gente. Mas isso essa palhaçada é dessa geração de agora. Nós crescemos num ambiente que todos os velhos tinham arma. Era bonito o homem da armada, porque era Mas coisa de macho. Não você tinha essa, consegue não tinha imaginar essa o coisinha. Zacarias desarmado? Desarmado, bruto, de Você jeito que ele consegue imaginar? Hein? Ele andando você na era- rua assim. Eu vejo o Zacarias com aqueles com a 38, peixeira na cinta, preso na peixeira. um fuzil igual no Canela Texas, fuzil no seca. ombro, Deixa eu dar um aviso aqui pra o canhão aqui, ó, duas Quando você entrou na queixeiras. polícia já tinha pistola, Zacarias? Já tinha, mas eu tinha a primeira nada, arma era o canela 32, seca, era o canelão. 32. Mas ó, dá uma Deu aviso pra inteiro vocês canela aí. seca? A minha igreja que eu frequento lá, né? Aliás, eu sou o pior crente que tem na igreja lá. Eu não vou pro céu, não vou só pra igreja só. Só pra igreja. Toma cuidado, viu, pessoal? Você que é bandido, vagabundo lá, na nossa igreja, se você entrar, meu, tem que ir no lugar que mais tem arma é dentro da minha Você vai igreja. tomar tiro. Que é lotado de polícia lá dentro da minha igreja. É polícia pra caramba. Tá bom? Então, é o seguinte, galera. A própria Bíblia, ela fala, né? Eu não sei precisar, o pregador Anderson ele vai falar pra nós aí, mas tem um lugar na Bíblia, se eu não me engano, acho que é em Êxodos, não sei onde é. E fala que se um homem estiver armado, né? Se ele estiver armado, aliás, se ele entrar numa casa e for roubar uma casa, ele for surpreendido ali pelo dono da casa roubando, e o dono da casa ferir aquele camarada, né? A Bíblia fala que se for de dia, né? A mão que o feriu não será culpada do seu sangue. É isso mesmo, pregador? Isso mesmo, Eu gosto de uma outra que fala assim: o mesmo. homem que não tem uma espada tem que vender a capa e comprar uma espada. Jesus. É. Jesus disse isso. Sabe, eu gostaria de dar uma contribuição, porque isso daqui é de uma tamanha idiotice. Porque tem um escritor inglês, eu não sei se o Paulo Bilinski já escutou, mas tem um amigo do Paulo Bilinski, que é o Ícaro de Carvalho, gosta muito de Chesterton. Chesterton. Ah, você manja, então? E olha que história interessante, Zacarias. Ele estava para casar e era um homem de uma intelectualidade tão absurda, um escritor muito conhecido, muito famoso. Estando próximo do casamento, ele foi numa loja de armas. Quando o vendedor da loja o avistou, ele falou assim, mas o senhor Chesterton comprando uma arma, porque um grande orador, filósofo, católico, mas ele tinha uma reputação levantadíssima. Ele falou, por que você está comprando uma arma? E aí que veio a resposta das respostas. Porque a vida que eu vou ter de proteger é mais importante do que a minha. Agora, para essa pessoa que dizer amar e não amar, eu não sei se você é um homem ou se você é uma mulher. Se entra um vagabundo na sua casa, um bandido, que quer estuprar a sua esposa, e você tem uma arma, se você não matar o cara, você tem mais pecado do que ele, porque você está sendo um covarde. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E quando é sua esposa, você tem que arrebentar a cabeça do cara de bala, porque ele vai violentar a sua esposa e os seus filhos. Como você vai permitir uma coisa dessa? Zacarias, você acha que a gente queria viver pensando que um bandido, um estuprador iria entrar na nossa casa? Obviamente que não. Nós queríamos uma sociedade em que se via o evangelho, que se vive o amor, mas por causa de pessoas desta maneira, as pessoas podem se proteger e se armar, mas a esquerda não quer. Por quê? Porque eles querem tomar a população com o PCC armado até os dentes, com os criminosos armados até os dentes, com os bandidos, para entrar na sua casa, para arrebentar com a sua vida, roubar os seus bens, matar o seu filho, a sua esposa. É isso que vocês querem? Amar e não amar na casa do caramba. Normalmente a pessoa que dá uma opinião dessa, ela não paga uma conta de luz na casa dela. Não paga uma conta É o de cara luz. que mora com a mãe e não paga a luz, não paga a net, nada. Mas pra falar as besteiras deles, fala. É igual aquele povo do Paz e Amor, da Pombinha do Rio de Janeiro, vamos abraçar não sei quem, vamos pôr livro. Não é, a vida real não é assim. A vida real não é assim. Meus filhos foram criados com arma, no meio de arma, já viu eu dando tiro em vagabundo e não tem trauma nenhum disso aí. Porque foi necessário na hora. Hoje não precisa mais. O meu pai tem uma história muito parecida com a do Chesterton. Ele... Você meu conhecia avô... essa história? Essa eu não conhecia, Gostou, mas né? o meu pai tem uma bem parecida. O meu avô era oficial do exército, pai da minha mãe, de cavalaria. E meu pai também era oficial do exército, quando é oficial do exército da reserva. Mas ele foi, momentos, meses antes do casamento, o meu avô virou pra ele e falou assim, você tá de casamento marcado, tal, vai casar com a minha filha. Você tem arma, ô Paulo? E o meu pai, cara, naquela época ele não tinha arma, não tinha dinheiro pra porra nenhuma, não tinha nem, andava de Fiat 147, como é que ele ia comprar uma arma? Aí ele falou assim, não tenho. Ele falou assim, você não casa com a minha filha se você não tiver arma. Você não é homem completo. Aí ele, Resumindo. tá bom, né? E agora? Não, ó, escolhe uma aí. E meu avô colocou as armas dele na mesa, né? Tinha um 38, tinha uma beretinha 635, tinha um Saudade revólver dessa época, hein, 32 e tal. que E meu pai olhou pra aquele 38, o 38 olhou pra ele e falou assim, eu quero esse Dá aqui, esse né? aqui. Cara, você acredita que meu pai tem essa arma até hoje, meu? Virou. Até hoje, ele só comprou pistola porque eu falei, você tá ficando meio velho, acho que 6 tiros vai ser pouco pra você, né? Você não vai acertar Não vai muita acertar. coisa, então melhor comprar uma Doutor, pistolinha. os caras estão roubando
Eu sou motoca, certo? Tô aqui fazendo aqui esse podcast e tal. Tem muita gente que acha que o Zacarias tá boizão. Ainda não, se Deus quiser eu vou ficar. Por enquanto, Só sou aqui, motoca eu vi por a enquanto. caixinha ali, eu vi a Sou caixinha motoca, ali. sou motoca. Por Aliás, enquanto. um abraço a todos os motocas aí que a gente trampa junto aí nos McDonald's da vida, fazendo propaganda, nos Burger King da vida, as pizzarias aí. Um abraço a todos os motocas aí. Então eu sou motoca. O que acontece, mano? Os caras estão roubando celular de motoca. Não na quebrada, celular dos Coisa motoca. de nós, isso aí é nóis. Moto dos motoca, mano. Um maluco com a bagzinha fazendo entrega, os caras chegam no canhão e levam a isso é moto do muita cara. maldade, Então, né, meu? pô, o cara não tem uma... A moda agora é o Pix. Os Não caras tem param como de defender, moto, pô. pega o celular, você viu isso aí? Isso, doutor Thiago. Eu vi. Enquadra, vai dar senha. Dá o Pix. celular, rouba faz ali o e vai Pix. embora. Nem pega o celular mais, já faz o Ontem eu Pix e vai embora. também um motoca ontem e o motoca reclamando. Falei, cara, cola lá no clube de tiro lá, que a gente tem um clube de tiro lá em Guarulhos. Eu não sou dono, né? Quem é o dono é o Thiago Guedes e o outro sócio dele. Mas eu tô sempre lá no clube de tiro e ensinando a galera, né? O pessoal lá e o pessoal tirar o CAC, tirar o CR, tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Tá. Porque você é um especialista em armas, você vive dando aula, aí tentei te ligar várias vezes, tá toda hora dando, tô Pior dando que aula, é, dando aula, cara. Entendeu? Antes de você falar da arma, uma curiosidade, doutor. Seu pai é militar, seu avô Militar do também. Exército. Você não Cara, teve a essa minha vontade? família inteira. Você não Você teve não essa quis ser vontade? Não é só meu pai, não, é minha família Então? inteira. Só tem Só você um desandou, cara só. que é da Marinha, só que ele é meio estranho, ele é da Marinha. É, mas militar todos também. os outros, mas a Marinha você sabe como é que é. Os outros são todos militares do Exército. Você né? nunca pensou em academia Eu militar, estudei nada? no Colégio Militar de Curitiba, né? Fiz concurso pro Colégio Militar de Curitiba, estudei da curitibano? quinta série. Eu morei 20 anos lá. E aí, dentro do Colégio Militar, eu servi o Exército, né? Eu fiz o CFR. conheceu. E, cara, na hora de ir pra SpaceX mesmo, eu conversei com meu pai e ele falou assim, filho, na minha época, coronel do Exército se aposentava com uma casa na praia, uma casa na cidade, carro zero e filho na faculdade particular. Eu não tenho nem casa própria. Então, assim, a desvalorização que o governo Monstruosa. comunista pós-88 Fez de propósito. fez com os militares, né, de colocar o militar numa posição ruim economicamente, não é porra, é um coronel do Exército, caralho. É os caras que O cara defendem o país, ganhando, né, irmão? porra, ganhando metade do que um coronel da PM. Você sabia disso, cara? Ridículo. Quando eu entrei na Ganhava, Polícia né? Civil... Agora acho que tá bom o salário dele. Não, tá uma bosta. Quando eu menor entrei ainda. na Polícia Civil, eu já ganhava Menor mais ainda. que meu pai. Delegado de terceira classe, ganhando mais que o coronel do Exército. Meu pai ganha como general, ganha um posto acima. Tô louco. Então, assim, o meu pai falou, ó, eu preferia que você não fosse. Então, Porque eu doutor, quero que você tenha uma remuneração digna. Então, foi por isso que eu não segui carreira. Você tem aspiração? Pra federal, promotoria? Não. Tá tranquilo com o Cara, delegado? eu Tá já satisfeito? fiz o concurso que eu queria, já sou feliz pra caralho. tem Tá bom muita já. gente aí que tá seguindo a gente aqui que é CAC, ou quer ser CAC, Sim. certo? Queria que você explicasse o que é um CAC e como que o cara faz pra ser CAC, o que ele pode, quais as Ei, limitações. fala das polêmicas do CAC também. No último programa, os caras perguntou. Fala dos CAC que estão sendo enquadrados, indo pra preso. delegacia. Isso, não, vamos É explicar, muita vamos polêmica, né? explicar. Como Então, que você assim, em resumo- abordaria uma situação dessa na tua Inclusive, eu tô delegacia, vendo por CAC, né? Agora exemplo? eu sou paisano, o meu CAC tá aguardando o exército liberava, tá pra sair. Legal. Em resumo, hoje você pode ter armas registradas na Polícia Federal Certo. para posse e porte. O que é posse? É você ter a sua arma dentro de casa, só dentro de casa ou dentro do seu comércio. Porte, você pede para a Polícia Federal o porte para poder levar a arma com você. Extremamente raro. Você é amigo do amigo. Certo. Tá? Isso é da Polícia Federal. O CR é o certificado de registro. Ele te permite desempenhar as atividades de tiro esportivo, de colecionamento e de caça. Que é o CAC. Colecionador, atirador, caçador. Isso permite que você tenha armas. Aquela caça que é contratada ali, Não, temporada? caça de animais de fauna predatória. Então, javali e tudo tal. mais. É que tem prefeituras que contratam, né, no interior, né? Eu não sei. Na verdade, a única coisa que eu não sei relacionado com tiro mas- é a caça. Eu não manjo. Que é um quando negócio... começa a ter praga de javali, tem um outro bicho, parece não sei, javali, cara, é como queixada, chama. meu. Queixada. É terrível. Assim, eu não manjo, por isso que eu não falo, contratam porque é os atiradores, os caçadores, os caras vão lá e... Senta o pau. É. Faz churrasco depois. Churrascão. Então... Opa. Então... Então... sai fora aí, você tá causando no chat, cara. Zombando de Jesus, zombando de todo mundo aqui. Toma tempo, rapaz. Deixa ele. Senão vai ter que dar um bloco no você, filho. Cara, zona sem- Cadê? Cara, os caras já estão Deixa chamando ele, você cadê um de tiro? de moça, rapaz. Você perdeu até o respeito. É bom, esses caras, Ficar eles, zombando aqui. eles dão engajamento pra... Amar em nome de Jesus. Fica brincando com as coisas de Deus não, rapaz. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Tá Deixa bom? aí. Tenha respeito aqui. Vai tomar no seu cu, filha da puta. Ah, isso é... Resumindo. Resumindo, Ah, meu Deus. Resumindo. Tá, Então- e aí, doutor? Hoje, o que você precisa para ter uma arma? Em primeiro lugar, tem que ter 25 anos de idade, que é um absurdo. Né? 25 O cara anos entra de na PM com 18, dá um fuzil É, pra ele isso aí para o pessoal proteger a questionou, eu ia sociedade. fazer essa pergunta. O que você acha? Porra, O Zacarias comentou absurdo. isso. De os caras que estão entrando novo na polícia. E Eu- tá eu- tendo um problema, que o molecada tá se matando com um ano de polícia. Com 18 Isso anos não de acontecia idade, antigamente. Com 18 anos de idade, eu servi o Exército Brasileiro. O Exército falou assim, toma esse FAO aqui e agora você vai proteger a pátria. Se vira. Agora, se eu saísse do Exército e quisesse comprar uma arma pra defender minha Não família, Não pode. É uma hipocrisia do caralho. É, o né? polícia com 18, 19 anos pode. Aí o empresário com 24 anos não pode. Com família, com filho, não pode. Né? Eu podia votar, eu comecei a votar com 16 anos de idade. 6 anos, eu também. Né? Burro pra caralho, não sabia nada do mundo, tava votando. Agora, ter arma, proteger a família, isso não pode.
Mas aí o cara ele vai se deslocar de casa... Calma. Vamos falar dos requisitos. Então, 25 anos de idade, não pode ter antecedentes criminais, tem que fazer um teste teórico, tem que fazer uma prova prática, tem que fazer um psicotécnico. Mais difícil que o psicotécnico da PM, hein? É mesmo? E qual a ideia do psicotécnico? É pra ver o quê? É ver se o cara não tem uma depressão profunda. Do psicotécnico só aparece? Né? É pra ver se o cara não tem um traço esquizofrênico, se o cara não tem um distúrbio de personalidade, exatamente. Né? Então, é um teste. Eu já conversei com vários psicólogos que aplicam teste, elas me falaram exatamente quais são os testes, como funciona. Super interessante. E elas reprovam os caras mesmo, viu? Reprovam. Não tem essa de passar pano, tá? Então, beleza, o cara cumpriu todos os requisitos, ele pode ter uma arma. Ele pode ter várias armas. Hoje a gente tem 500 mil de CACs no Brasil. 90% só tem uma arma. Ou seja, são pessoas que estão buscando o quê? Prática do tiro esportivo? Não, estão procurando se defender. Por quê? Hoje, a forma mais fácil de você se defender é via CR. É a forma mais fácil de você ter uma arma hoje. Menos burocrática. Maior quantidade de armas, maior quantidade de treinamento. E aí você pode trazer a sua arma da sua casa, que é o seu local de acervo, para o clube de tiro. Esse trajeto. Tá? O que os caras fazem? Eles deturpam o trajeto. Entende? Porque você pode fazer paradas no trajeto, mas são paradas necessárias. Imagina que eu vou participar de uma competição em Caruaru. Eu tenho que sair daqui e ir pra Caruaru. Parada na rota, né? Pra estacionar, eu tenho que parar pra colocar gasolina, pra dormir, pra comer. Exatamente. Agora, o cara mora em São Paulo, ele quer sair da Zona Norte pro centro pro trabalho dele, levando a arma dele pro trabalho. Aí não pode. A legislação e quantos endereços eu posso ter? Por exemplo, eu tenho meu escritório e o stand. Bom, você pode ter 2 endereços, a sua casa e o escritório, mas você não pode levar a arma de um lugar para outro. Você só pode levar a arma para o local de treinamento. A questão é o seguinte, doutor. Quem fala isso é o CR, certo? É o atirador, o CAC. Ele que fala. Sim. Certo? Sim. Ah, eu tô indo pro clube de tiro. Mas o que você tá fazendo aqui? Tô indo pro clube de tiro. Exato. Mas o que você tá fazendo aqui? Tô indo pro clube de tiro. Exato. Não, eu vim aqui, eu tô indo pro clube de tiro. Mas eu primeiro passei aqui, primeiro passei lá. Aí o cara tá falando. Sim. Entendeu? É o erro que aquele cara... Lembra aquela reportagem acho que da Band? Que a PRF parou um atirador? Sim. Por que ele se enrolou? Porque ele não sabia os direitos dele. Ele não sabia explicar o que ele estava fazendo. Você tem que saber seus direitos. Se você é atirador, cara... Eu acho que assim, você tá com documentação de atirador. Essa é a opinião minha, tá? Tá com a sua documentação de atirador, tá com a documentação da arma e tal. A polícia te parou. A documentação tá aqui, ó. O que você tá fazendo com a arma? Tô de acordo com esse decreto aqui. Decreto de direito aqui, ó. Mas é o que o delegado falou. Tem cara que quer usar o CAC. Ele tá com a arma na mão. Então ele pensa, quer roubar. Ele pensa o seguinte, eu vou chegar no rolê armado, pra todo mundo ver que agora eu tenho um porte. Ele não tá na miúda, mas não é. Se ele tiver no horário certinho, for um cara bacana, ninguém vai zicar. A gente sabe, você enquadrou, você não vai zicar. Mas você tá vendo o cara, já tomou 2. Já tá com 2 camaradas que quer ser polícia, aqueles moleque. Eles pagatão. Aí que é o problema. O que eu acho? As pessoas me perguntam assim, você é a favor do porte de arma pro CAC? Eu falo, não. E por advogado, a favor do porte de arma? Também não. Também eu sou a favor do porte de arma para todo mundo. Todo mundo. Não tem que ter. Ah, não, dos advogados, dos CACs, dos pastores. Legal. Não, é todo mundo. Não tem que ter. Ah, não, eu sou especial. Eu sou CAC, então eu tenho que ter porte. Não, mano, todo mundo tem que ter porte, caralho. Por quê? A minha vida vale mais do que a sua? Por que eu tenho porte e você não tem porte? O Vasco vai morrer. Eu falei, todo mundo tem que ter porte. Já era, acabou. 2 anos. Sim, todo mundo. Mata Obviamente tem que cumprir os requisitos. O cara não pode ter certo tipo de passagem criminal, certo? Nenhuma, na realidade, né? Não, mas aí, por exemplo, o cara foi preso... Homicídio culposo na direção de veículo automotor. O cara se envolveu no acidente de trânsito e a pessoa morreu, aí o cara não pode ter arma. Sim. Agora o cara é ladrão, o cara é estuprador, o cara... Às vezes o cara é vítima e faz parte de um BO e... Exato, uma injúria. Aí o cara bateu boca, não pode ter arma. Não, exatamente. Não concordo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já que o Zacarias me deu a permissão, falou que é uma conversa. Deve. Assim, eu gostaria... Você sabe que ele é seu tradutor, né? Quando você quiser xingar, você fala... Eu interpreto. Resumindo, vai tomar no... Muito bom, cara. Assim, sinceramente, eu gostaria que você trouxesse para nós aqui, Milinski, qual que é o objetivo principal dessa galera desarmamentista e aonde que eles querem chegar com tudo isso. Por quê? Porque é meio óbvio, com uma análise muito simples, você percebe que quando você desarma a população, os bandidos continuam muito bem armados. E assim, que país, que local que você vê que houve uma desgraça por essa questão do desarmamento, que cresceu o número do crime, assim. Porque, assim, talvez as pessoas não entendem tanto aonde eles querem chegar com isso. E quem é que move por trás dessa parada? Existe um vínculo muito grande. Liberação de droga, desarmamento, derrocada cultural, tudo isso está junto, tudo isso está em conjunto. Né? O Zacarias já trabalha muito na rua, você já trabalhou muito na rua, sabe qual que é o efeito da droga na comunidade. O efeito da droga é desestabilizar, é estragar, é desconstruir. A droga, aonde ela encosta, ela destrói. Certo. Ela traz caos. É a mesma coisa. O funk, entendeu? O Big Brother. A derrocada cultural é para destruir as pessoas. E o desarmamento é destruir os valores. E o desarmamento é para criar medo. Eu não consigo, de verdade, Zacarias, eu não consigo imaginar a minha vida desarmada. Quando eu saí da UTI, eu tava tão fodido, eu não conseguia andar. Fiquei 3 meses sem andar. Eu não conseguia usar o braço direito. A primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e começar a treinar minha mão esquerda. Porque eu falei, vai virar canhoto, eu não vou morrer. Já conseguiu fazer o movimento da mão já, do dedo? Dessa mão? Não. Eu falei, eu não vou morrer porque eu não consigo atirar com a esquerda. E eu não atirava com a esquerda, eu sou destro, caralho.
Minha esquerda era só para fazer peso, né? Então eu E falei, foi bem na mão direita. Cara. Exatamente. Nossa. Eu falei, eu não vou virar vítima porque eu não consigo usar a mão direita, eu vou aprender a usar a esquerda. Sim. Então, o objetivo é sempre caos, desestabilizar, vitimar e deixar a população com medo. As pessoas têm medo. E quando elas estão nessa situação, elas são facilmente dominadas. Só você comparar. Qual que é, assim, do ponto de vista cultural, um país top pra gente analisar? Polônia. Por que a Polônia é top? Eu quero saber. Não faço a mínima menor ideia. Por isso que eu Primeiro, fiz a leste pergunta. europeu. Né? Nós somos povos eslavos, eu sou ucraniano. Os povos nossos são todos escrotos. Né? Um povo que vive naquele frio do caralho, não nasce nada no chão. Entendeu? cara. É uma merda. Né? Segundo, extremamente católicos. Né? Papa João Paulo II, polonês. Lutou contra o comunismo. Né? Então a gente tem, assim, os povos eslavos foram subjugados pelo comunismo. Hoje é de Santa Faustina, né? Polonesa. Tá vendo? É. Então, assim, é um povo que não se deixa dominar. É um povo extremamente religioso, é um povo extremamente tradicional, armado até os dentes, que não aceita nenhuma dessas merdas. Eu não sei se vocês acompanharam, mas começou uma história de jogador de futebol e o caralho se ajoelhando em jogo pra protestar contra o racismo por causa do George Floyd, lá desde o começo. Os caras foram fazer isso num jogo da Polônia, contra a Polônia. Ninguém na Polônia se ajoelhou, outro time se ajoelhou. A Polônia desceu uma bandeira do time dele e falou assim, ó, tá vendo, eles estão se ajoelhando pro nosso time. Os caras, além de tudo, eles são escrotos, entendeu? Então, assim, é o contrário. Entende? Então, a gente tem que ver o que está acontecendo com o Brasil e o que está acontecendo com outros países que não são moles, que não são molengas. Né? Então, o desarmamento tem um único objetivo que é tornar você vítima, tornar você fraco. Um exemplo da mídia aí, ó, sobre a questão da arma, não. Esse maldito Lázaro aí que aterrorizou o Goiás. Quando ele pisou na fazenda que o cara tinha uma arma, o cara sapecou ele desarpou na hora. Pronto. Se todo mundo tivesse seu canhãozinho ali, ó, ele não durava um dia. Você sabe que uma das maiores Isso é importâncias, simples. na minha visão, de pessoas como o Zacarias terem acesso à internet é mostrar o que é um homem forte. É mostrar, simplesmente mostrar. Quando eu vejo um homem forte, eu vejo esse cara precisa falar, esse cara precisa aparecer. Porque ele vai servir de espelho. Tem um monte de moleque lá, vendo você no Instagram, no YouTube, olhando assim, porra, mãe desse cara, meu. Olha como ele é brabo, olha o bigode dele, cara de mal. Falando que ninguém tem coragem de falar. Quero ser que nem esse cara. Eu não quero ser que nem a porra do Felipe Neto. Entendeu? Puxa vida. Que é uma Tem bosta, um monte né? de moleque que olha pro Zacarias e fala assim, porra, eu quero ser que nem ele. Deixa eu te falar uma coisa, doutor. Falar uma coisa pra vocês. Ainda bem. Nós tínhamos aqui no Brasil um império, certo? Nós éramos um país onde nós tínhamos uma monarquia constitucional. Existia uma constituição. O nosso imperador, ele era um poder moderador, certo? E nós tínhamos um hino nacional que era cantado no Brasil, um hino brasileiro que dizia para nós, nos dava a seguinte mensagem: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, certo? Infelizmente, esse nosso imperador, o Brasil era uma das maiores potências do mundo, apesar de no contexto nós ainda estarmos vivendo o regime escravagista, né? Mas o imperador, ele era abolicionista, tá? E infelizmente aconteceu o golpe militar de 1800. Isso foi um golpe de verdade, um golpe militar de 1889. E isso foi um golpe, não de 1964. Um golpe militar, e foi proclamada a República, né? E depois que foi proclamada a República, foi criado um novo hino nacional para nós com a seguinte mensagem: deitado eternamente em berço esplêndido. Eu respeito muito os símbolos pátrios, inclusive o hino nacional. Mas, cara, entre ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil e deitado eternamente em berço esplêndido, eu preferia ter o primeiro hino nacional, o primeiro hino do Império Brasileiro, como um hino verdadeiro, porque o lastro do Brasil é esse. O Brasil foi forjado na guerra. O Brasil não surgiu do nada, foi forjado na guerra, num contexto onde a família real fugia de Napoleão Bonaparte e a nobreza queria que o Brasil continuasse como uma colônia, né? E aí a família imperial, Dom Pedro I, peitou os caras, contratou um exército mercenário, travaram uma batalha em alto mar. Dom Pedro I ele evitou que isso aqui virasse um monte de republiquetas da língua portuguesa, como aconteceu com as colônias espanholas, certo? E, enfim, nós tínhamos um hino. Se você pegar o hino nacional, aliás, eu considero como hino nacional, tá? Canta como hino da independência. Se você pegar a letra dele inteirinha, aquele é bonito demais, cara. Até arrepia você cantar aquilo. Tá? Gosto muito do hino nacional que a gente tem hoje. Mas, sinceramente, eu não sabe. Cara, você pega o hino da França, por exemplo, cara. Allons infante la patrie. Pô, cara, você é louco, cara. Zacarias é mil graus. Citoyen, Zacarias é bom batalhão. Pô, cara, pelo amor de Deus, mano. Né? Os caras estão falando, todos esses países são sei forjados do na Corinthians, guerra, né? cara. Forjados na guerra, entende? O próprio cristianismo é uma guerra, cara. É uma guerra. O nosso militarismo é missão francesa, né? Você sabe, né? Eu sei Veio de disso. missão francesa, Missão nossa. francesa. Então, o que acontece? Infelizmente, desde quando acabou o Império Brasileiro, o Brasil mergulhou no terceiro mundo, né? Nós nos transformamos num país de terceiro mundo de vez, certo?
Tudo por conta da libertação dos escravos, né? Porque foi só a princesa Isabel libertar os escravos, aconteceu o golpe oligárquico, né? Com o apoio do exército brasileiro. Uma pena, viu? Respeito muito o pessoal do exército, mas, sabe, o que foi feito no passado, acho que o Brasil hoje, para ter conserto, deveria pegar o Orleans lá, o príncipe lá, e colocar ele de volta como poder moderador. Porque hoje nós fazemos manifestação, por exemplo, vamos na Paulista, lota a Paulista lá e tal, pedindo algumas pautas, né, que eu não vou citar aqui para não derrubar a live, mas a gente vai pedir isso para quem? Entende? Nós pedimos isso para quem? Se nós tivéssemos um poder moderador, né? Olha, chegar para o príncipe, nós queremos que coloque ordem na casa. Olha a bagunça que está aí, os poderes e tal, né? Os direitos nossos sendo tolhidos. Nós não temos mais isso, né? E, infelizmente, esse é o panorama que a gente vive hoje, tá? Tá bombando as perguntas aí. Eu nunca vou me esquecer do Zacarias cantando o hino da França. Ah, não tem como, Vai né? ficar pra cima. Ele meteu uma mala aqui agora, viu? Ele meteu uma mala Agora, agora. todos esses hinos pátrios aí, cara. Só Toda você vez cantar que o hino eu- do Corinthians, você me canta o da França. Né? Quando eu ouvir a próxima vez, eu vou mandar uma mensagem pro O Zacarias. povo tá tretando nas perguntas aí, ó, tanto no YouTube como no Face. Até minha mulher mandou dar uma olhada, mas não dá não. É muita gente, né? É, Doutor, não tem como. Agradeço, mas é muita pergunta. é o seguinte, ó, o nosso tempo é curto. Vamos lá. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Bora. Tá? Eu queria falar com você sobre a unificação. Existe agora um estudo que está sendo feito, um projeto de unificação das polícias, desmilitarização e municipalização das polícias. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou contra a unificação, certo? Sou contra a unificação das polícias. Sou totalmente a favor da desmilitarização, certo? Agora, eu fico em dúvida em relação à municipalização das polícias. Eu acho que as polícias municipais têm que virar polícia, sim. Sim. Tem que virar polícia, sim, de verdade. Mas eu acho que a polícia estadual ela tem que existir, a polícia civil tem que continuar fazendo o trabalho de polícia judiciária, tá? E a polícia militar, ela tem que ser desmilitarizada e continuar fazendo patrulhamento. Ela continuar com uma estética militar, não tem problema nenhum. Tá? Essa é Uma polícia uniformizada, minha só. Vou opinião. dar minha opinião. É minha opinião. Então é o seguinte, a gente tem 2 sistemas de policiamento no mundo. Certo. Tá? Eu tive a oportunidade já de fazer curso com a polícia de Miami. Tive a oportunidade de conhecer a polícia da Eslovênia, de perto. Certo? Não sei nem onde que é isso aí, Eslovênia. A Eslovênia é ex-Iugoslávia. Ex-Iugoslávia. União Soviética, quando a gente tava. Na Segunda Guerra Mundial, meu avô União passou Soviética. lá. Meu avô passou lá. Então, olha só. Existe o sistema francês, em que existem 2 polícias separadas. Certo. A polícia uniformizada e a polícia não uniformizada. A polícia de patrulhamento e a polícia de investigação. É basicamente isso que você defende. São Duas separadas? separadas. 2 ramos separados. Não é o mesmo chefe. Exato. E existe a polícia no modelo inglês. O modelo inglês é um ramo uniformizado, do qual sai um braço não uniformizado. Que é como funciona a polícia nos Estados Unidos. Certo. A polícia nos Estados Unidos é uma só. Olha só. E aí, num determinado momento, você pode se tornar detetive. Você pode se tornar investigador. Tá? Certo. O nosso sistema é um sistema francês, de 2 polícias separadas, só que existe uma figura que é o delegado de polícia, que quando a gente tenta explicar pro gringo, meu primo é advogado nos Estados Unidos, quando eu expliquei pela primeira vez o que eu faço, ele falou assim, você é meio que um juiz, né? Porque eu que decido a liberdade das Você julga. pessoas. Eu decido a Faz uma liberdade. decisão ali na hora. Ali. O P me apresenta. Se o cara vai ficar preso ou não, sou eu que decido. Se eu decido, Mas eu tenho um poder. Sua convicção que vai judicial. ditar. É isso mesmo. Por mais que seja 24 horas. Uhum. Olha que bizarro. Então, o nosso sistema, ele envolve 2 polícias separadas e envolve um quase juiz. Certo. O que eu acho que seria o mais interessante? O sistema é exclusivamente americano. Os caras Como estão que na seria? nossa frente, há séculos na nossa frente. Como que é um sistema exclusivamente americano? Existe polícia municipal, existe Certo. polícia estadual, existe polícia federal, existem diversas agências com poder de polícia e existe um juiz próximo do caso. Não é que nem o nosso juiz que está lá Você nem sabe dentro do quem é. fórum. No sistema americano, o PM apresenta o cara no precinct, na delegacia, faz a papelada e encaminha o cara pro juiz. Já tem um O de plantão juiz ali, já né? dá, na hora, a sentença. Embriaguez ao volante, Zacarias. O cara bateu o carro, você chegou lá, no acidente de trânsito, você vê que o cara tá bêbado, você faz o bafômetro, sai o papelzinho. Certo. Você leva o cara pra sua unidade, ouve o cara, o depoimento dele é o que é, então eu tava dirigindo, tava bêbado. No dia seguinte, você apresenta ele pro juiz, o juiz vê, precisa produzir alguma prova? Precisa de processo? Não, velho. É a fitinha do bafômetro e o cara falando que bateu o carro. Acabou. É meio óbvio, Acabou. meio contestável. Ele já sai de lá condenado. Ah, quer recorrer? Recorre. prático Entendeu? o negócio. É prático, é direto. Tá? Só que para isso tem que mudar o nosso processo penal. Todo o Código Processual Penal. Todo. Aí volta naquele assunto, né? Do legislador, né? Tem que Não. voltar pra um cara bacana que vai mudar, entendeu? Aí entra um monte de retardado lá. Como é que nós vamos mudar uma lei federal com tiririca lá, irmão?
Você entendeu? Cara, mas tem caras pior que o Tiririca, viu? Não, eu sei, mas tô dando um exemplo. O Tiririca é analfabeto. Vamos resolver o problema da polícia. Tá, vamos resolver o problema da polícia. Mas tem muito cara Do jeito analfabeto que tá serviria pra hoje. falar, cara. Tem Ah, cara não. que são, Do jeito tem que cara tá que são hoje, ó. acadêmicos e estão ali, cara. E infelizmente estão Bandido, aí é problema estão dele, brigando né, por. Exatamente. Não. Ó, Olha o Kiso lá, tipo, é uma questão de sistema. É Participa. uma questão de É sistema. isso mesmo, Marcelão. Tá? O Marco. Hoje, o que dá pra fazer de mudança sem precisar alterar o Código de Processo Penal? Dá pra desmilitarizar a PM? Dá. Tem. Bicho, quando você explica pra um gringo que a gente tem uma polícia militar, ele fala assim, a Ele gente já foi também tem. exército, A gente também tem. A gente polícia também do tem, você exército. nunca viu? Os caras falam assim, vocês são. É o Military Police. Military Police é a PE. É pé. É, exatamente. Tá? Aí a gente tem que pensar assim, por que a gente tem uma polícia militar? Qual que é a história da polícia militar no Brasil? Posso, professor? Posso? Não, eu vou contar e depois você me corrige, porque você é o cara, né, meu? Não, o Serra é o exemplo do que tem a PM. Pra bater, Por que pra... Não. o braço Qual que é a forte. origem? A origem da PM é o seguinte. 69, regime militar. Quem que comandava o Brasil? O Exército Brasileiro e as Forças Armadas. As Forças Armadas. O Exército porque tem mais gente. Eles precisavam de braços do Exército dentro dos estados. Não tinha milico suficiente. Então eles criaram as polícias militares, Abduziram. forças auxiliares do Exército. Por que tá na Constituição Federal hoje isso? Até hoje. Qual que é a sua relação com o Exército Brasileiro? Força auxiliar do quê? Se tiver uma guerra, você vai? Pera, tem mais PM aqui em São Paulo do que oficial do Exército Brasileiro? Porque o exército inteiro. Então, assim, o que você vai fazer? Não. Então, por que existe isso? Porque foi esse o motivo da criação. Por isso que ela precisava ser militar. Porque ela é subordinada ao Ministério da Defesa. Ela tá treinada, né? As PMs dos estados eram subordinadas ao Ministério da Defesa, não ao governador. Tinha uma inspetoria geral de polícia, que era o general de Então, assim, ó, brigada. dá pra mudar hoje? Não. O que dá pra fazer? Dá pra criar a polícia municipal, que é a GCM. A GCM hoje não é polícia municipal. Ela é Pena, né, guarda, cara? não é polícia. E é os caras que seguram a bronca no, Mas nos tá municípios. fora do viu? 144. Tinha que criar. Mas na prática polícia eles estão municipal. exercendo a mesma Não, mas tem que função, criar, então- tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Cria a polícia municipal, aí você já põe a pica na bunda do prefeito. Por que a sociedade tá uma merda? Sim. Por que a segurança pública na sociedade tá uma bosta? E não tem, aí não Porque vai você ter não põe dinheiro desculpa na polícia. pra questão de manutenção. Exatamente. Mas Mas eu igual acho São também Caetano, que tem que ter viatura nova, um Corpo de Bombeiro estatuto. novo. Eu acho que tem que ter um estatuto onde o prefeito ele não pode ter muitos poderes sobre aquela polícia. Por exemplo, tem não como, é o gostei chefe muito, supremo. não, mas não gostei muito desse comandante, vou trocar ele, não. Não, mas você pode fazer Tem que uma ter lei um estatuto. mas aí igual outra é coisa. na magistratura. O juiz ele não pode ser transferido por qualquer coisa. Ele tem que ter autonomia pra ele, Calma, vamos pra prática. né? Cria a polícia Ele tem que municipal. criar leis. Desmilitariza a polícia militar. Ou seja, ela deixa de ser militar, ela continua sendo uma polícia é uma polícia uniformizada, com uniformizada. nome, com Tem um tudo. coronel agora aqui que tá infartando, só de ouvir você falar isso aí agora. Não, mas é a lógica. Ele continua Tô sendo. infartando aqui. Ele quer ser chamado de coronel, ele Lógico. continua sendo chamado de coronel. Nos Estados Unidos, o cara é chamado de tenente, Tenente. de sargento. Capitão. Né? Ele Uma quer o estética nome. militar. Beleza, ótimo. É importante pra disciplina. É. A tropa. Mas cara, não seguir o Código de Penal Militar do país. Não, não tem o menor O Código sentido. Penal Militar, A tropa, ele você mata, sabe, Zacaíra. ele mata nós em tempo de É guerra. só Mas o obrigação, né? PM. Não, em tempo de guerra nós somos fuzilados. O tá no Código Penal PM Militar. covardia, pena de morte. é difícil de segurar. Pois é, Quantos soldados a PM tem hoje? Próximo de 50 mil? mais ou menos uns 70 e poucos mil aí. Isso aí. Imagina 70 cara mil fala 80 soldados mil. sem uma estrutura hierárquica. Ia dar merda. Ia dar merda. Ia dar Tem merda. que manter a estrutura hierárquica. Tem. Precisa ser militar? Não, não precisa ter justiça Estética militar. Isso, exatamente. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que aproximar o juiz da causa. Você tem que trazer o juiz hoje que faz audiência de custódia, já julga lá, caralho. Se dá pra julgar, julga. Pra que audiência de custódia se o cara não tá julgando? Põe o cara pra julgar. Aumenta o número de juiz, contrata mais juiz, caralho. Paga menos. Pronto. Exatamente, Resolve. pô. Entendeu? Então dá pra fazer isso. Dá pra fazer uma mega reforma do Código de Processo Lotar Penal, pra de juiz. alterar tudo, dá. Mas não é necessário. Dá pra mudar isso aqui que vai melhorar pra caralho. Então, o teu ponto de vista aí sobre desmilitarização, você é a favor da desmilitarização também. Porque a gente ouve muita gente falando aí, muita falácia, né? Tem muita gente falando que se desmilitarizar a polícia, nós vamos perder muitos dos nossos direitos. Eu fico pensando, caralho, que direito? Alguns perde nada. direitos, alguns Direitos, direitos. mas que vocês direito têm, que a gente tem, cara? Porque estão junto com o exército. Não, peraí. vocês quem? com as Vírgula. Forças Armadas. Era só aposentadoria por 25 e 30 anos, Vocês, mas hoje em vírgula, dia nem doutor, isso é mais. Quem tem esses direitos são os comandantes, os coronéis. Por quê? Eles recebem um salário de 24 mil reais. Esse salário é mantido de forma vitalícia, passa para a esposa do cara. Tá. Nós, que somos soldados, Do praça. vai até o terceiro sargento Nossa, ali e nem tal. consegue aposentar. O nosso salário, quando o cara aposenta, se ele não entrar na nossa admira, da massa admira da administração, antes de aposentar, porque essas demissões, na minha opinião, são previdenciárias, tá? Mas o que acontece? Quando ele consegue se aposentar, o salário dele não chega no teto. Então, e a gente não tem previdência. E o que é pior, nós podemos ser demitidos mesmo aposentados. Responde um processo chamado Sério? perda de graduação de praça e você é demitido Não, mas, e bom, você eu não passa sei. para a regra da A previdência. Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo tem uma previsão de cassação da aposentadoria. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo já Não, é declarou que a constitucional, o aposentadoria STF é tem direito. votado, é exatamente. direito adquirido. a polícia faz isso, Mas o tá ligado? TJM caça. Ah, o TJM? Ah, então O Zacarias gosta dessa pauta, os militares têm um tribunal especial. específico, Não é TJM. Viu? Teve até um camarada que Os caras ficam criticou na bravos. nossa live e falou assim, que a gente não é técnico, não sabe pra que serve o TJM. Eu gostaria de explicar que a gente sabe. Porque a gente faz uma Você brincadeira. tem que falar a linguagem do Isso não é povo. Não, pelo amor de é, Deus. porque ele falou que a gente não sabe a formação. Eu sei, eu sou pós-graduado em Direito Militar há 7 anos, atuo e advogo no TJM. Só que a gente faz uma brincadeira, porque TJM, o TJM, ele acaba TJM. sendo na prática
um cartório que referenda as prisões ilegais da corregedoria, julgam e trituram as praças, e quando quer passar pano para oficial é escancarado. Eu não gosto de criticar sendo medíocre, mas teve um do mês retrasado que foi uma passada de pano para um oficial que foi uma das coisas mais nojentas que eu vi até hoje. O cara entrou no CPA, que é o Comando de Policiamento da Zona Oeste, o cara é capitão. Chegou, bateu no sentinela, deu um tapa na cara do polícia, bateu no sentinela, nos polícia e sacou a arma dele. Vai, aqui é capitão. Eu quase matei Ele deu um a capitão. sorte que os policiais lá foram educados, porque eu mataria aquele bosta na hora. Eu quase matei um tenente. Vai bater na minha casa, sacar, não vai tomar tiro, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu trabalhava de sentinela. Não, esse cara foi... Para de arrumar essas confusão aí, Leonino. Deixa eu terminar. Esse cara foi pro tribunal, o doutor. Ele foi pro tribunal militar e o crime é gravíssimo. De agressão. A pena era de 3 a 8 anos esse cara ia ser condenado. Sabe o que os caras do tribunal militar fizeram? Passaram um pano e justificaram assim a pena dele. Como o crime foi um crime aviltante, que ele deu um tapa na cara do outro militar, do subordinado, nós vamos desqualificar para um... Eu esqueci até o nome do crime agora lá, uma injúria que virou de 3 meses a 6 meses. Ele pegou uma pena de 3 meses de detenção. 3 meses. Ou seja, de um crime que era de 3 a 8 anos, ele pegou 3 meses. Passaram um pano fudido. Não foi e o cara foi... Não, ele foi promovido agora recentemente. Foi de brincadeira, cara. Deu sorte, porque ele vem aqui no 18 dar um tapa na sentinela da guarda. Você vê quantos tiros no pouco que você vai tomar. Em 1998, eu trabalhava de sentinela do Carandiru. Desgraçado. Sério, mano? 98. E aí veio um comando de força patrulha lá do seu batalhão. Ele estava, inclusive, como ele era tenente, estava puxando o supervisor regional. Subiu na muralha do Carandiru, passou direto, não avisou pra ninguém. E subiu no muro. O polícia lá, despreparado, né? Viu o tenente lá, prestou continência. O cara passou, quando ele chegou perto do meu posto, mais ou menos daqui no banheiro, eu já gritei com ele alto lá. Tava ele, braçal de força tática. Tava ele, tinha mais um sargento negrão, de bigode, e mais um outro polícia. Três polícia. Tenente, não vou falar o nome dele aqui, que é mancada. Aí eu falei, alto lá! Aí ele começou a rir, né, meu? Recruta, tá louco, mano? Tô doido mesmo, Gatilho cara. fuzil no peito dele que ele vai ver. Alto lá, identifique-se. Aí, tá louco, Steve? Tenente, rapaz. Falei assim, identificação, funcional do senhor na mão. Eu não tinha apontado ainda a arma pra ele, tava com a arma na posição sul. Aí, ele continuou andando, caminhando e rindo da minha cara, velho. Dei uns 3 passos pra trás, bicho, me abriguei, dei um golpe no 762 e apontei no peito desse tenente e falei assim, o senhor vai morrer, eu vou te matar. Se o senhor der mais um passo, eu vou te matar. Eu vou te matar, eu vou te matar. Meu, o cara entrou em choque em cima do muro. Travou as 4 rodas, começou a gritar lá. Eu sou louco, eu sou tenente. Eu falei, eu sou sentinela inviolável, eu vou te matar. Vou te matar, eu não sei se você é polícia. Porque o que acontece? Com todo respeito aos oficiais. Mas poderia ser uma quadrilha tentando resgatar os presos, porra. Tá entendendo? Verdade. Sabe o que aconteceu com esse cara? Esse cara entrou no meu posto. Ele entrou no meu posto, pegou minha funcional, começou a gritar comigo, falar que eu tava louco. Eu falei pra ele assim, senhor, com todo respeito, se tem alguém aqui que tá louco, é o senhor quase morreu, o senhor não percebeu? Eu ia te matar. E tem outro detalhe, o senhor está em flagrante de crime militar. O senhor desobedeceu uma ordem direta de uma sentinela. Então eu acho melhor o senhor se acalmar aí, né, e tentar resolver de outra forma. Tá? Me deu minha funcional, foi embora, eu fui elogiado no primeiro BPGD, e isso daí depois foi motivo de reunião. Sentinela é inviolável, cara. Sentinela é inviolável. Esse cara deu sorte, esse cara deu muita sorte. Tá? Então tem esse lado do militarismo, né? Que... Deixa eu perguntar um negócio aqui que eu quero entender bem. Como é que funciona o bigode na PM, mano? Cara, o bigode, você pode ter bigode. É só ter arranheiro da boca, só. Isso aí já tá fora do padrão. Tá fora do padrão. Isso aí já era cadeia já. Já cresceu. Se ele tá nativo é cadeia. Antigamente, só sargento podia ter, né? Só depois de Então, pronto. É isso que eu fico pensando, porque o meu avô tinha bigode no exército. Só sargento Né? O podia meu ter. pai nunca teve bigode. E, por exemplo, se você E é tiver, só o bigode, se você pode ter raspar mais careca nada. assim, você tem que colocar na funcional, tem que justificar. Nem porque pode. você vai raspar careca, porque você tem que Sério? estar meio calvo já. Nem pode, assim. Se você tiver meio calvo, você pode raspar careca. Agora, se você não tiver calvo... Não pode raspar a cabeça. Não pode. Cara, o militarismo ele é tão pré-histórico. Eu tava pensando esses dias, né? Como eu sou dessa área. O militarismo... Abominável. As pessoas comuns Abominável. não têm noção. As pessoas comuns não têm noção. Ó, quando você vai dar um treinamento para um policial, você é delegado. Você não vai usar os termos que o militarismo usa. O militarismo ele fala, vamos adestrar a tropa. Tropa. O que é Como tropa? que é a comida, militarismo? Ração. O que é tropa? Cara, adestrar é cachorro. Ração é comida de tropa é cachorro. uma coleção de burros, né? Vamos adestrar a Coletivo tropa. de jumento, cara. Adestrar a tropa. Hoje tem ração fria. O militar sabe, ração fria é comida Quando o cara ele é expulso fria. da Ração academia, quente é o Marmitex. quando ele Pô, é é demitido da inacreditável esses academia de tempos até hoje. oficiais, o cara fala assim, meu, você vai ser demitido, você vai ser jogado, você vai pra tropa agora. Se o cara já foi policial, ele pode ir pra tropa, você vai voltar pra tropa. Esse cara é da tropa, tá entendendo? Uma coisa arcaica, E medieval. as pessoas me perguntam muito por que o PM não pode ter barba. E eu trago a explicação que o meu pai me traz por que o militar não pode ter barba. Por causa da máscara de gás. Né? Pois é. A máscara de gás ela tem que selar o rosto. E isso vem da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial. Foi onde a Gillette ficou famosa. Porque antigamente todo mundo tinha barba, deixava a barba crescer, foda-se. Mas a partir do momento que tinha ataque com gás, você tinha que raspar a barba pra máscara funcionar. Né? E aí o bigode não atrapalha na máscara. Então você podia deixar pelo menos a porra do bigode. A máscara. Hoje é dispositivo legal mesmo, não pode mesmo, tá regulamentado. Então, isso aí. mas é isso que não é engraçado. costume Quando as não, é pessoas me legal. perguntam, eu explico. O cabelo Mas também. que tá não, é tudo no regulamento. não é costume militar, só o bigode. Tá legalizado, ele tem um padrão. O cabelo do militar é padronizado, ele não pode cortar do jeito que ele quer. Não pode nem fazer
Não, tem um limite. Cara, você não pode... É 1 centímetro depois daqui do negócio da orelha Você aqui. não pode cumprimentar o teu colega de trabalho? Não pode cumprimentar. Se você Estica for na casada mão. com uma mulher policial, você não pode cumprimentar com um beijo em público. Não, jamais. Se você Não pode. chegar num quartel... Se você ler as bizarrices que o militarismo proíbe, você dá risada. Se você chegar no quartel e esticar a mão Parece pro na sargento, época o que medieval. acontece? Estica a mão pro tenente. Eu já vi. Uma das coisas mais horríveis Ô, que o ser subtenente. humano pode fazer. Você estende a mão pro superior, ele olha pra sua mão assim e não estende a mão. Aí ele fala assim Ainda pra te dá você uma canetada depois, ainda, cara. quem estende a mão primeiro é o superior. É Então, tipo ver aquele desgraçado do STF e falar assim, ô, você tá me chamando de você? Não, tá, ele falou, seu velho, você não é um você? Por que eu tenho que falar vossa excelência? Tem a formalidade? Tem, mas se você esquecer um minuto, pô, não tem, você não desmerece a pessoa em nada chamar ela de você. O meu pai, no final da carreira dele, ele era... Então, meu pai é da arma de material bélico e numa parte da carreira dele, ele foi pro magistério do exército. Então, ele foi se tornar professor dos militares. Certo. Né, para poder dar aula dentro dos colégios militares. E num certo momento, ele era mais antigo que o comandante. Então, ele sabia que se o comandante Ele era fizesse magistrado, né? A, ele ia pro QG. O QG é onde vai, né? Por força da hierarquia, todo mundo que é mais menos antigo que o comandante, todo mundo que é mais antigo que o comandante, quando vem um comandante novo, os caras vão pro QG, porque o cara não pode ser subordinado de alguém mais... como é que é o contrário de mais antigo? Moderno. Mais moderno do que ele. Recruta. Mais Exato. recruta. O quê? Então, o meu pai, no Sai da final guerra, da carreira dele, ele ficou super, feliz pelo comandante aceitar ele dentro do quartel, ele sendo mais antigo. Mais antigo. E aí... Isso gera um ciúme terrível no militarismo. Mas ali era porque o meu pai ocupava uma posição que era estratégica, o comandante queria E que seu ele pai foi ficasse. humilde também, porque senão Super. ele já ia gerar uma guerra. Mas ele, né, o comandante fazia continência pra ele, ele ficava super constrangido, ele estendia a É. mão e tal, não sei o quê, pra evitar esse constrangimento de ele ser coronel e o comandante do quartel ser tenente-coronel. Doutor Beninsky, eu não sou contra o militarismo. Eu acho que o militarismo ele tem que servir apenas para as Forças Armadas, porque as Forças Armadas, elas... Sabe qual que é a melhor elas têm explicação missão- que eu já recebi, Zacarias? Eu tava no exército, eu era soldado. E aí alguém questionou o sargento Luiz Fernando, um negão foda de infantaria. Questionaram ele, porra, mas por que tem que ter essa porra de militarismo? Ele falou, meu filho, como é que você vai falar pra um soldado que ele precisa atacar um ninho de metralhadora a 200 metros de distância? Como é que você vai falar pra ele? Você vai explicar racionalmente? Então, olha Não tem só, razão. meu amigo, eu preciso que você faça um esforço hercúleo pra derrubar aquele monte lá, que tem uma metralhadora atirando na gente lá de cima, senão vai morrer todo mundo. Não dá certo. Você tem que virar pro cara e falar assim, ó, Vai. ataca aquele morro lá. Você E dá pronto, ordem, a acabou. ordem cumpre. Entendeu? É só assim que a guerra funciona. A guerra não funciona com trocar ideia. Mas Tem nós, diálogo, estamos, né? nós estamos falando aqui de um profissional que vai para a guerra. Apesar de nós vivermos uma guerra, uma verdadeira guerra contra o crime. A guerra urbana é diferente da guerra Mas de fato, não é uma guerra para garantia da soberania, não é um inimigo soberania nacional. externo, exatamente. Entende? Não estamos falando de garantir soberania nacional, estamos falando em defender direitos civis. Porque é isso. Se existe direitos humanos, é porque alguém faz a logística desse produto. E quem Exatamente. faz a logística desse produto são as polícias, são os funcionários públicos, de modo geral, professores, médicos. Né? Nós, na condição de militares, nós temos que abrir mão do nosso principal direito para você assumir essa profissão. Você tem que jurar defender as instituições do Estado com a sua vida. E se você não fizer esse juramento, você não assume a profissão de policial. Cara, se você está abrindo mão do seu bem maior, mais precioso, quer dizer que a tua profissão tem mais apreço para você do que a tua vida. Então quer dizer que a vida dos outros para você também você não tem tanto apreço assim pela tua vida, só tem apreço pela vida dos O outros. Zacarias tá calmo hoje, tá técnico, não É, tem mas nenhuma o pessoal- pancada muito seca. Mas o pessoal tá gostando demais. Não, o povo tá bombando hoje, tá Mateus Chain estourando. falou, Dr. Paulo é top demais. Mateuzinho, Mateuzinho O Varela. Alexandre- 300 o pessoas ao Alexandre vivo que tá no falando. YouTube. Sidão, né? Alexandre. Fazer O pessoal tá gostando eu demais, queria fazer uma tem pergunta demais aqui. mais ou menos polêmica. Tem uma pergunta na Não sei internet até aí, onde da o galera aí. doutor pode responder, mas é um pouco técnica também. O que o senhor entende que acha que poderia ser efetivo e prático na Polícia de São Paulo, em termos de equipamento, daquilo que você já viu e sabe que existe? Por exemplo, pô, esse material aqui na Polícia Civil de São Paulo ia ser top. Ou uma câmera, uma escuta, um armamento. Você acha que é Polícia. alguma coisa? Polícia, só precisa de mais polícia. Mais polícia? Só isso. O efetivo da Polícia Civil de São Paulo, de 30 mil homens, foi fixado em 1994. Eu tinha 7 anos, mano. É. Entende? Tá Parou. como hoje? E foi fixado. E hoje a gente tem menos polícia. Mas do você sabe de- como que em os nossos 1994. deputados Hoje, são a PM pelo a também gente, conseguiu a gente não tem 30 mil homens. Hoje. A PM conseguiu a façanha de quando eu estava nativa era 100 mil pessoas. Hoje tá com 80 e pouco. Como é mas- que pode cair 10% da tropa? Você sabe como que os nossos deputados, o pessoal da bancada da bala de hortelã, tá querendo resolver esse problema? Bala de hortelã. É bala de coco? O negócio é o seguinte, ó. Imagina só, vamos arredondar aqui para 80 mil homens, tá? Na ativa, certo? Aí você vai dividir isso em 4 turnos. Tá. Que a polícia trabalha em 12 por 20 36. mil homens. Então dá 20 mil homens, hipoteticamente 20 mil turno. homens, certo? Aham. Porém, desses 80 mil homens, nós vamos colocar aqui, como eu não tenho esse know-how de informações, Tá. então vamos imaginar aqui que pelo menos... Um 12avos está de férias. Não, vamos colocar um pouquinho mais aqui. Vamos colocar aqui pelo menos uns 10% dessa galera, tá? Está de férias, afastamento isso, e tudo isso, mais. Então 10%. vamos colocar 70 mil homens Tá e bom, dividir isso vamos aqui arredondar. agora por 4. Quanto que dá, doutor? Você que Aí, mais fudeu. fez? Pega a calculadora, mano. Eu sou ruim de 70 matemática. dividido por 4.
Uns 17, mais ou menos. 17 17,5. 17 mil. Vamos arredondar, 17 mil homens por Mas de turno. 80 mil da PM, 60 é administrativo. Então, olha PM, só, né? nós estamos Nossa, falando massa. do pessoal afastado. Então, desses 17 mil homens aqui, vamos colocar aqui também que mais 10% deles, ou 20%, vamos melhorar, 20%. Caraca, melhorar. tinha que fazer um 20%. número mais redondo, mano. Então, é a realidade, Arredonda né? pro número par, Vamos né? colocar aqui que pelo menos 3 mil homens estão em serviços administrativos. Então, de 17 já caiu para 14 mil para o estado de São Paulo inteiro. Aí você pega essa galera aqui e você vai pegar aqueles caras que fazem serviço operacional, que está 3 dentro de uma viatura. Ah, entendi. Aí você vai pegar também o que sobrou, né? Tá. E vai colocar 2 dentro de uma viatura. Então você reduz aqui esses 14 mil para aproximadamente agora de 5 mil serviço, viaturas. umas 5, se tiver isso, né? Se tiver. Umas 3 mil viaturas no estado de São Paulo inteiro. E eu estou à disposição aqui, tá? Para receber qualquer pessoa da Polícia Militar que tenha informações corretas a respeito disso, tá? Mas essa Cara, é a visão que eu estou passando para 3 vocês. mil viaturas divididos por 300 municípios. 625 municípios. Então vamos lá, 3 mil viaturas divididos por 600 e alguma coisa. 625 municípios. É. Dá 4 viaturas por município. Do município. Meu Deus Certo? do céu. Nossa senhora. Só que nós estamos falando de uma corporação, de uma empresa que paga hoje. Pois é. O que foi isso? Que vale a pena. Nós estamos falando de uma empresa hoje que ela conta com mais ou menos 140 mil funcionários. Porque essa é a realidade nossa. Nós somos em aproximadamente 140 mil policiais. Ativa e reserva. Ativa, reserva e pensionistas. Certo? Então, estou falando de uma empresa que paga 140 mil funcionários e agora, trabalhando, tem aproximadamente 3 mil viaturas. E aí, como resolver essa equação? Tem que municipalizar. Você acha que contratando mais policiais vai resolver? Não, tem que Então eu vou explicar para você agora, aqui rapidamente, em poucas palavras, o que um deputado federal criou. Eu observo as coisas, tá? Ele criou um texto de um projeto de emenda constitucional, a PEC 06 de 2018, deputado Capitão Derrite. Oh, meu amigo, cara. Pois é, teu amigo. Sabe o que teu amigo fez? Ele escreveu lá o seguinte lá. Faltou o Vinícius. Cria... Quando ele dá o nome, que é pancada. Olha, É pancada, meu amigo. amigo. Olha só, deputado. Quando ele dá o nome, não é pra falar Estou à bem. disposição aqui, deputado, para o senhor vir aqui e falar sobre isso. Mas o que acontece? Leite é Cria mais novo. condições para que os estados contratem militares temporários. Tá, certo? certo. Voltar quê? com os temporários de novo ou não? Ninguém gosta. Não, não estou falando de temporário. eu vi você não. falando esses dias. Falando de temporário, cabo, soldado, Isso aí é sargento, palhaçada, entendeu? aí é palhaçada. Mas por que isso? Qual a ideia? Aí é palhaçada. A ideia é você não onerar a previdência, porque esses caras vão ficar na polícia por 4 Verdade, anos verdade. e depois sair da polícia. Isso é muito bom, né? Maravilhoso. Só que vai chegar uma hora que vai ter tanto polícia temporário que o trabalho, por exemplo, dos policiais penais vai começar a ficar obsoleto. Porque você pode colocar policial militar no muro de novo, né? Você pode pegar, por exemplo, um policial militar para fazer alguns serviços da polícia, aí estão falando em ciclo completo de polícia, certo? E de repente, quando você pensar que não, a polícia militar novamente vai abduzir a polícia penal e abduzir a polícia civil. Entendi. Você está entendendo? Eu vou falar com o Derrite sobre isso. Pois é, eu acho isso muito cruel, muito maquiavélico da parte dele, tá? Eu acho que existem outras formas de você otimizar esse efetivo. Por exemplo, se você for na polícia dos Estados Unidos, você vai ver um policial e uma viatura. E hoje você tem condições de criar, por exemplo, viaturas específicas para a polícia, super blindadas, com todo equipamento ali de CDC, com um fuzil, um computador de bordo, e lotar de polícia e aproveitar muito bem esse efetivo. Tá? Existem outras formas. É lógico, cara. Você não vai colocar o policial em perigo, cara. O policial, Não, mas para olha descer só, da viatura, atender uma coisa Sabe uma sozinho. coisa que a Polícia Federal fez que é interessante? Eles contrataram empresas para desempenhar tarefas que não precisam ser policiais. Os terceirizados. Terceirizado, Então, segurança? Hoje, não segurança. Você vai hoje... A polícia tem muita coisa. Não, que olha só que poderia. interessante. Você vai no aeroporto para despachar uma arma, só tem um policial federal. Todos os outros funcionários são terceirizados, porque é papel. Boa. Não é trabalho de polícia. Para que você vai pagar 10 pau a um Legal. agente da Polícia Federal para ele fazer papel? Você vai tirar passaporte? É terceirizado. Você vai transferir uma arma? No setor tem um delegado e um agente. Todos os outros são terceirizados. terceirizado. Então, por exemplo, toda a parte administrativa da Polícia Militar poderia ser feita por terceirizados, que é CLT. Não, trazendo pra PM. CLT. Por que se treina uma policial feminina pra servir cafezinho pro coronel e atender telefone pra ele? Eu tô dando um geral. Todo CPA tem ordenança, que é uma policial feminina. É. Poderia ser uma pessoa terceirizado. administrativa. Poderia ser um convênio com o Estado, uma cadeirante. Né? Poderíamos padronizar. Quem vai trabalhar no elevador, só pessoas com deficiência, porque o mercado dela é restrito. Então, mas você Entendeu? Tem chega, muita você coisa chega boa nos você fez. quartéis e você vê Não, policial ali concordo. fazendo Cara, faxina. você quer passar mal, você que é militar, vai no panelão. Você tem um infarto, não, se tiver problema. De tanto de vagabundo que tem ali, mano. Eu já não posso falar Você pega uma isso aí, sessão. não, fala eu isso. não posso falar isso que ele falou. Se foda, esse Se eu, cara. se eu falar isso amanhã, a viatura Eu do meu falo. batalhão tá lá Pô, na minha você Para de porta. arrumar esses problemas. Não, Para de arrumar esses você chega numa Fique sessão, registrado ainda. você chega numa Confusão, sessão, cara. você chega numa sessão qualquer, tem 300 policial. Aí você vai falar assim: "Ô, mas aquele policial". Eu vou dar um exemplo da minha reintegração. Fui reintegrado agora na polícia no mês de maio, né? Eu fiquei enrolando um pouquinho. Aí o polícia me mandou um e-mail. Ó, vem aqui que você precisa tal, pegar funcional, se apresentar, você vai ser reintegrado. Aí eu vou ligar primeiro. Ah, mas vem no outro dia que o polícia não tá de serviço. Pô, a sessão para quando o cara não tá. Ô, louco, Uma vez cara. cheguei na corredoria, o tenente não tá, não dá pra resolver. Eu falei, pô, mas como o tenente não tá? Só tem o tenente na corredoria, não tem mais ninguém nessa desgraça?
Não tem ninguém nessa merda, vou só essa batalhão aproveitar. inútil desse aqui? Vou aproveitar para fazer uma Patifaria. declaração aqui para todo mundo que tá me questionando no chat, até para ficar registrado aí para fins de, né? Eu não tenho nenhuma aspiração política, não sou candidato a nada, tá? Eu sou um mero delegado de polícia, professor, é isso que eu quero continuar fazendo. Se algum político precisar de ajuda com alguma Cara, coisa... mas seria muito conhecimento, bom a eu tô gente ter um aí, cara que nem você tá? como deputado. Não, mas eu não vou sair para política de nada. Vai sim, a gente vai Apoia, encher teu saco. não vai sair, apoia o Já Bioto do ano que começar vem, lá, vamos vai lutar começar, com ele. já vai aparecer viatura da Corregedoria na minha casa, não quero Não vai isso, sair. não é o meu objetivo. Não vai sair, mas se Pronto, Deus quiser, o Bioto tenta. Se Deus quiser, o Bioto tenta ano que vem, a gente vai apoiar ele. Vamos Biotão. tentar pôr Põe gente pra cara o boa. Bioto, Mas cara. tem que unir força e colocar gente boa lá, meu. Não dá pra pôr só esses idiotas lá. O problema é que o pessoal, quando fala em eleger representantes da polícia, só pensa em coronel, coronel, Não, coronel. coronel já era. Coronel Coronel e PSDB já Com o era. maior respeito, coronel, coronéis, respeito os senhores e tal, mas nós estamos falando aqui de sufrágio universal, tá? Com todo respeito aí pela hierarquia e disciplina da polícia. Coronel bom, Mas existem nós estamos poucos. falando de sufrágio universal, tá? Esse cara é muito forte, mano. Não, hoje ele tá mala, porque você veio aqui, hoje ele tá. Tá. Hoje ele tá Ó, falando e também difícil. Já pro que nós pessoal dois que tá falamos em enchendo o francês. saco aí por causa do charuto, crer, tá? o da própria Eu pedi foi autorização pra todo mundo, tá? Mandei mensagem antes, né? É só um charuto, pessoal. Ninguém vai morrer aqui porque fumou É, charuto, pô, tá? velho. Pelo amor de Deus. Que é geração raiz, mano. Vai crescer. pariu, Nós somos da época que andava, os caras fumavam dentro do ônibus, irmão. Do avião, do Você cinema. lembra? Aí que você reclamar o vagabundo fumando cigarro dentro do ônibus. Sala de aula na escola, Tem cara. sala de aula, restaurante, tudo. Aí o Ô, moleque Bilis, nasceu agora em 2015. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vim aqui, né, como missionário, tô aqui aprendendo bastante com vocês. São assuntos que, se eu fosse perguntado, eu nem poderia dar opinião, porque eu tô escutando, aprendendo bastante. Legal, cara. Mas eu queria falar uma coisa pra você. Um amigo meu, ele queria ser polícia militar. Ele foi passar por umas provas. E antes dessa prova, uma pessoa chegou e falou assim pra ele, ó, você vai ter que responder essa questão X dessa maneira, essa questão Y dessa maneira, por quê? Porque se você falar que você quer prender bandido, que você quer fazer justiça, Anderson, pega a garrafa pra mim. que você quer dar sua vida pela corporação, que você quer executar a lei, você não consegue mais passar. Eles querem aquele perfil de polícia meio açucarado. Comunitária. Comunitária, que gosta Você de gosta abraçar dessa as palavra, criancinhas não e tal. Comunitária não, é Nutella. Polícia comunitária é o polícia raiz aqui do 18. Ele chega numa festa, da minha época, né? O que tá pegando? Som alto? Não, toma um vinhozinho pra acalmar. O comandante também é do forró. Então, esse é o polícia comunitário. Você entra no bairro, você se enturma. Você é do bairro. O que você tá falando é polícia Nutella. É o que tem medo de Mas tudo. então, é Ele isso já entra mesmo. TikTok. Então, é o perfil, mudou. Mas assim, isso vem da cabeça, porque assim, quanto mais policial Nutella, como você bem disse, É, doutor Thiago, é fácil mais de força moldar. na mão do crime. É fácil, lógico. E aí, pra onde a Lógico. gente vai caminhar Eu desse tô na jeito? periferia, os malandros falam, essa molecada aí, meu, eles dão risada da molecada que estão hoje. Porque a molecada que tá entrando agora, eles estão entrando com outro perfil. É o que o delegado falou no começo, na questão da entrevista. O perfil hoje, o Zacarias comenta isso aqui, o perfil hoje é voltado pra outra coisa. A máquina mudou. Eles não querem mais policial igual o Zacarias, Não é, igual é eu. que, ó, Eles querem molequinho do TikTok, que faz tatuaginha no dedinho, a sobrancelha acho o seguinte, fininha. eu Eles acho que querem tem isso. que ter perfis diferentes. Eu gosto de dizer que na polícia tem lugar pra todo mundo. Né? Eu vejo assim, pelos colegas da minha turma. Tem delegado da minha turma, porra, o Fagundes, ele foi fazer curso de caveira lá do COESP, Ah, PM. é doido. É Entendeu? doidão. Aí Tem delegados da minha turma que estão trabalhando em delegacias eletrônicas, que são muito bons de interceptação, são caras que são bons Muito de técnico, inteligência. Então, assim, tem lugar para todo mundo. Né? A minha visão é que se a polícia militar, se a polícia civil, se a polícia em geral, ela não tiver a capacidade de se adaptar para as diferentes funções, aí que vai ser um problema. É como o militar do exército. Né? O meu pai é de manutenção, cara. O meu pai não vai, ele vai pra guerra para consertar canhão. Ô, doutor, Ele mas não vai dar tiro nos outros, Eu tenho entendeu? uma opinião um pouco diferente no quesito. Quando você fala PM, eu e o Zacarias tem uma visão. Porque a gente conhece a PM, rota, GAT, a gente sabe o que é a PM. Quando o cidadão, o paisano, civil, fala PM, ele só pensa uma coisa. A viaturinha que passa na rua dele e a rota que ele conhece, força tática. Essa é a PM que ele conhece. O que o missionário falou, eu creio que esteja passando pelo patrulheiro. Se o patrulheiro mudou o foco, tá pra esse cara Nutella, meu, nós estamos na água. Mas posso te contar um Nós estamos na negócio água. interessante que Não vai ter aconteceu em ninguém pra Nova lutar York? por nós. Quando o prefeito, o Rudolph Giuliani, assumiu Nova York, que foi o prefeito do 11 de setembro, tá? Um cara pica. Quando ele assumiu, ele mudou o uniforme da NYPD, da polícia de Nova York. Antes, o uniforme era de um azul claro, com um capzinho e tal. Ele mudou para aquele azul escuro, né? Bruto. Um negócio com bola alta tal, não sei o quê. Cara, eu falo pela minha experiência. Eu trabalhei no departamento de homicídios. O que a gente mais fazia era atender resistência, né? Que é quando o policial militar mata o ladrão na rua. Bicho, você sabe o que é recepcionar uma ocorrência na rota? Entra 10 malucos lá dentro. Eles não sentam. Rota raiz, né? Eles não sentam. É. Você sabe o que é o maluco não sentar? É tipo assim, senta, por gentileza. Não, muito obrigado, doutor. Cruza o braço e fica ali 12 Fica horas. quieto. Aí você pede o depoimento dele, é o depoimento perfeito. Perfeito. Ele narra pra você certinho tudo que aconteceu do começo ao fim. Você põe no papel, meu, ele apresenta tudo, pá, aqui, ó, a arma, a munição, não sei o que, foi isso. Então assim, talvez, né, do ponto de vista então, pra a visão da população, seria interessante um padrão rota. Sim, mas a rota é Entendeu? espelho, né? Mas padrão em que sentido? Não de Os caras só querem combate. que aquele Padrão batalhão fique profissional, padrão. profissionalismo, Entendeu? tratamento. A ética de trabalho. YouTube não. Galera, estamos com, 10h40. com problemas técnicos É, aqui. Vamos encerrar? já deu o limite, né? Já deu Os limite. caras nem avisou Acordar hoje. cedo amanhã. Provavelmente nós não pagamos a internet, tá? Como é? Tá casado hoje, então? Então, eu tô noivo, cara, mas por causa do dedo eu não consigo usar aliança, não deu certo. É. Tá certo. Você tá noivo? Tô noivo.
Essa é uma pergunta que a gente ia fazer se ele... No YouTube, no Facebook tá ao vivo aqui. Então vamos... Pessoal, quem puder dar um feedback aí, tá? Vocês estão conseguindo O YouTube saiu. ver a Deixa eu live ver. aí pelo Facebook aí? No Deixa eu ver no YouTube Face aqui. parece que deu um probleminha aqui. Problemas técnicos. Não, tá ao vivo já? Ah, tem 5 pessoas no YouTube. YouTube caiu, né? Caiu, tá de novo. cai, Vai até achar o link. Até achar. Fazer uma pergunta diferente, doutor, que nós não abordamos aqui, aproveitar para a gente estar encerrando, tá no tempo. Eu penso que o policial, tanto civil como militar, ele tem uma dificuldade muito grande para abordar o tema da execução penal. Quando se fala de saidinha, os caras ficam revoltados. Eu, como advogado, eu estudei, né, nessa questão, o senhor também na faculdade, que ela é um princípio da execução penal, a progressão de regime. sim. O que o senhor pensa da progressão de regime não como delegado, como, polícia, como técnico do direito? A progressão, ela faz parte da execução. Sim. Isso é normal. O problema é que a forma como a execução em todo é feita é um processo defeituoso. Sim. Então, no fundo, não existe proporcionalidade no cumprimento da pena. Não existe critério correto de aplicação da pena. Você sabe que a dosimetria não é feita da forma certa. Não. É feito é o mínimo ou o máximo. Sim. Não existe dosimetria técnica. Eu trabalhei como estagiário do Ministério Público com um promotor no Paraná, o doutor Inácio de Carvalho Neto, que tem livros publicados sobre dosimetria. A gente fazia tipo um cálculo top, sabe? Perfeito, ideal, né? Tal. Não é respeitado. Hoje é a teoria da pena mínima. Sempre a pena mínima. Se tem alguma coisinha, o cara aumenta, depois recorre e tal. Então, assim, eu acho que a execução é muito defeituosa porque o Código de Processo Penal, o Código Penal são normas que não são de interesse econômico. O Código de Processo Civil, o Código Civil são avançadíssimos. São antiguíssimos também, né? A LEP também é antiga. Não, exatamente, é isso. Pré-histórico. O Código de Processo Civil, o Código Civil são avançadíssimos porque eles lidam com patrimônio, e patrimônio é super importante. Então, cara, a gente precisa de Atualiza legislação de última geração. Agora, Código Penal de 40, atualizado em 70, é uma bosta. Então, uma mas, coxa de doutor, retalhos. você viu que o deputado federal, Coronel Tadeu, vai pautar agora na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a reforma do Código de Processo Penal Militar. Ave Maria. Mas dentro desse contexto, onde está se falando de desmilitarização e tal, para persuadir os policiais, né, que a gente tem que continuar militar assim, nós vamos abrandar a lei, vamos melhorar, que tem policial sendo mandado embora mesmo aposentado. Agora, o que tem que realmente ser mudado, né, que é o Código de Processo Penal brasileiro. Isso, é nisso que tem que investir. Isso daí os caras não mudam. Eu tenho uma cópia do projeto, de um projeto de Código de Processo Penal, que eu estudei durante a faculdade, mano. Eu tô tentando lembrar agora o nome do autor. Não é Paglioni. Paglioni é o delegado da Cadepol. É um nome italiano, assim, não consigo lembrar agora de cabeça. Cara, é uma coisa assim que simplesmente não avança, porque não tem dinheiro envolvido. Né? Precisa ter uma consciência de que a segurança pública está diretamente ligada com a pena. Existe uma relação direta. Não adianta você investir em polícia, investir em patrulhamento, em equipamento, em viatura, se o cara continua praticando crime porque vale a pena, porque o sistema permite que ele continue praticando. Então precisa ser uma reforma assim mais global. E aí tem uma ligação direta com quem que a gente elege, né? A gente elege um bando de borrabotes e os caras fazem um monte de bosta, né? E a gente não tem progresso real da nação. Eu vi um monte de jurista comentou que o novo código é pior do que o atual. As bizarrices que estão querendo implantar no novo Código Penal e no processo são piores do que o atual. Então, eu vi o delegado da Cunha comentando no podcast dele. Não vou meter o pau no da Cunha aqui, não. A gente ia conseguir passar sem falar do da Cunha. Não vou falar mal do cara. Coitado, o cara já tá com um monte de problema. Não vamos lá. O que acontece? Eu vi ele falando o seguinte. Que mais citado, né, nos comentários. 2000 alguma coisa aí, teve uma mudança na questão de dosimetria da pena do crime de sequestro, certo? Passou a ser crime de honra. Tiveram alguma outros coisa assim, tipos e tudo mais. Tá. E ele falou que o crime de sequestro praticamente zerou. Tinha muito sequestro. Isso não está relacionado diretamente com a lei. Não. Isso está diretamente relacionado com o trabalho da divisão de sequestro dentro do departamento de homicídios, que realmente limpou o sequestro e o sequestro deixou de valer a pena. Então, assim, o crime... Então, não está relacionado à lei. Não. O crime, ele é um fato social. Sempre vai existir crime. O cara vai migrar de uma coisa que não vale a pena para uma coisa que vale a pena. Então, o tráfico não está valendo a pena, vamos aplicar golpe. O golpe não tá, vamos fazer o golpe do Pix, vamos fazer o não sei o quê. Sempre vai ter criminoso. Você nunca vai ter uma sociedade sem crime. Mas o que você precisa ter é o máximo possível de desestímulo. O cara não pode se sentir à vontade para praticar o crime, porque, não, beleza, tal. A criação de tipos penais em sequência só gera a migração. Você tem que ter uma reforma no sistema para que o sistema diga pro cara, não vale a pena ser ladrão, não vale a pena ser traficante. Opção, né? É melhor você ser qualquer outra coisa honesta. Vai fazer bico, vai fazer qualquer coisa da sua vida. Mas ser criminoso não vale a pena. É fácil você estabelecer esse diálogo com uma pessoa que cresceu num meio salutar, né? teve exemplo e tal, mas é muito difícil você fazer esse trabalho, né, com a população que mora no meio da desgraça mesmo, da favela, nasceu, cresceu no meio do crime, respira o crime, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Você pega um cara com 5 anos de polícia, o cara já está se sentindo antigo. Aí ele aborda um moleque com 20 anos de idade, né? Ele, tem 20 anos de idade, eu tenho 25 anos, tenho 5 anos de polícia, só que ele esquece que aquele moleque já está no mundo do crime há 12 10, anos. 12 anos, entende?
e nasceu, cresceu no meio do crime, respira o crime. Então é muito difícil fazer. Mas aí, qual que é o papel, né? A gente estava discutindo o papel da teologia da libertação na destruição da família e dos valores conservadores. É justamente isso, entendeu? A igreja tinha que estar agindo lá, cara. Mostrando pro cara assim, ô, meu irmão, se você praticar crime, você vai preso e tal. Mas, tipo, é pecado, cara. Você vai pro inferno. Entendeu? É isso que o cara tem que ter medo de ir pro inferno, cara. Tem alguma coisa. Se você pensar hoje, cara, qual que é a prioridade... Eu não tenho filhos, tá? Mas qual que é a prioridade de um pai? É dar uma boa educação? É que o filho fale inglês? Não, é que o filho vá pro céu. Isso tem que ser discutido. Entendeu? Amém, qual que é a prioridade? Amém. Meu, o meu pai me deu escola, me deu educação, me deu formação e tal, mas qual que tem que ser a prioridade? Eu não tenho filhos, mas a partir do momento que eu tiver, a prioridade é que meu filho vá pro céu. Então, assim, ele não vai praticar crime porque ele tem que ir pro céu. Independentemente de quem ele seja. Ele pode ser, cara, qualquer coisa. Entende? Eu não quero desvalorizar nenhuma profissão, mas o que eu quero dizer é que não existe... É uma questão de prioridade. Se você disser assim, ó, tem um gurizão aqui. Quantos anos você tem, fera? 13 anos. Entendeu? O que tem que ser falado pra esse cara? Assim, então, ó, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ir pro céu, cara. Você tem que ter uma vida eterna e tal. É isso. Acabou, resolveu. João 14:1, não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai, Há muitas moradas. moradas. Pregador Anderson, estamos chegando ao final aí de mais um Pancada Seca. Agradeço a galera aí que participou aqui do Pancada Seca, que comentou bastante. Não vou falar o nome aí do pessoal, porque é muita gente mesmo, tá? Mas o Mateuzinho aí, tem uma galera abraço, que tá sempre aí, viu? Zanuto de Marília, o Cabo Zanuto, meu muita parceiro. gente, cara. Chapa quente. Tô sentindo falta aqui da Fátima Bertuzzi, não ver ela aqui. Rapaziada, tá sempre participou com a gente bastante aí, hoje aí. tá? Então, galera, agradeço a vocês aí. Compartilhem. Um recadinho que eu queria deixar para vocês. Na próxima terça-feira, nós vamos entrevistar o Frota aqui, certo? Vamos entrevistar o Frota, o Marcos Frota. Vai ser na Marcos Frota? não, Alexandre Frota. Alexandre Frota. Você tava bom. Vai ser na terça-feira, próxima terça-feira. O que acontece? Tem muita gente que fala, pô, você vai levar o Frota no seu programa? Trago até o Lula aqui, eu trago. Trago qualquer um aqui, cara. Qualquer pessoa aqui é muito bem-vindo. Vamos dialogar, discutir aqui. Acho que a maior... Da Cunha também tá aberto aqui para ele vir. Acho que a maior riqueza... A Cunha tem medo do A maior riqueza que nós temos nesse país aqui é a pluralidade de ideias, tá? E eu, esse hipopótamo que aqui vos fala aqui, sou militar da reserva, reformado, aliás, mas se necessário for colocar a farda novamente e defender o seu direito de discordar de mim, farei com certeza, tá? Então, vou trazer aqui o Alexandre Frota, vai ser entrevistado aqui por nós aqui, aí a pauta já vai ser a gente que vai escolher, né? Lógico, vamos fazer algumas perguntas para ele e tudo, tá? Mas o pessoal tem que ter essa tolerância, né? Pô, o cara pensa diferente, o cara era bolsonarista, o cara traiu o Bolsonaro e tudo mais. Problema dele, cara, né? Isso aí é uma coisa que ele vai depois se ver com os eleitores dele. Mas assim, o cara que tem conteúdo é um deputado federal e a gente tem vários assuntos para tratar com ele. Pregador, Anderson, suas considerações finais. Olha, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz porque, como eu disse, foi algo extremamente providencial. Acompanhei toda a dor aí do Bilinski, um amigo meu, Eric, me mandou, assim, logo cedo de manhã, a notícia do que tinha acontecido com o Paulo. Então, quero dizer que eu rezei pela sua vida e, assim, fico extremamente feliz em estar aqui na sua presença. Sinceramente, Zacarias, você é uma pessoa de uma alma tão nobre, tão boa. Fiquei feliz de ter te conhecido, esse Tiagão aguerrido que vai pra cima. Então, assim, ó, eu fui muito mais beneficiado do que qualquer outra coisa participando dessa live. E dizer pro pessoal, isso daqui é uma luta. Dá uma curtida, compartilha essa live. Manda nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Por quê? Porque aqui estão sendo falado de assunto sério. Tem tanto lixo no Instagram, tem tanta coisa que não presta no YouTube. Compartilha esse tipo de conteúdo. Um papo maravilhoso como esse, cheio de pessoas que têm condições de levar pra você verdades que não são mais faladas. Entendeu? Então essa daqui eu peço pra vocês, ajudem, porque eu também tenho um canal e vocês que são as pessoas que ajudam a movimentar tudo isso na rede. Então, não esquece de falar seu Instagram aí pra nós aí, tá? Tá certo, pessoal. Bom, o meu Instagram é @AndersonPregador. E o meu canal no YouTube, Anderson Reis Oficial. Então, ter você como seguidores, o meu conteúdo é religioso, mas a gente também gosta de falar coisas sérias, afrontar o inferno. Então vai ser uma alegria. Eu posto Qual que é o Instagram? Família, Anderson Pregador. Já tô seguindo e no aqui, YouTube, no YouTube. Oh, beleza que me seguiram, cara. Olha. Anderson Reis Oficial no YouTube. YouTube também? YouTube também, Legal, Anderson Reis Oficial. legal. Então, assim, Deus abençoe muito vocês. Anderson Pregador, tá aqui na tela aqui, ó, Anderson Pregador. Isso aí. Então, Maravilha. que esse programa cada vez suma mais, viu? Ele tá sempre junto com você, o Dr. sempre, Thiago? isso aqui é meu- Deus abençoe muito o Zacarias e o Dr. Thiago. Foi um prazer conhecê-los. Muito obrigado, a gente agradece muito sua participação aqui com a gente. Faça isso sempre, viu? Muito importante. Dr. Belinski, Me seguindo. a gente agradece demais a sua presença aqui. Sinceramente, me sinto lisonjeado de você ter vindo no programa de um cara com a gravata curta. Ah, tá bonito pra caralho. Tá. Suas considerações finais, meu irmão. Cara, só agradecer, bicho. Se eu pensasse assim, o que ia acontecer nesse podcast e tal, eu nunca me preocupo com essas coisas, porque sempre acontece o melhor. Eu acho que o papo que a gente bateu aqui foi genial. Da hora, A gente né? falou, porra, muitas coisas importantes, né? O conhecimento que vocês têm é gigantesco. São Conversa com o coisas da que- Cunha, fala pro da Cunha vir aqui. Vou te passar o contato dele, você liga pra ele. Ele Dá vai o ficar zap bravo que eu comigo, ele chamo quer me ele. bater, Liga pra cara. ele, Ele liga quer pra me ele. forte pra Zacarias, caramba. vem, Não, ele é também bonzinho, não. fica tranquilo. Então,
eu só agradeço de verdade a oportunidade. Eu falo assim, a internet, ela trouxe pra gente a possibilidade de voz. Você sabe que antigamente era ou a mídia ou a mídia. Ou você dava entrevista, ou só quem te conhecia era quem era seu amigo. Hoje não. Né? Hoje qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue falar. Isso é muito importante. Se tinha aqui 300 pessoas assistindo a gente, é porque o que a gente falou era importante. É importante. Tinha mais de 500 no total. Então, 2.500 pessoas rodaram. 2.500 pessoas ao vivo, passaram quase pela gente. 500 Então, em cada assim, a gente tocou essas pessoas, muita né? A gente. gente falou coisas importantes e relevantes. Então, cara, sempre as ordens que você precisar. Vou falar com o The Hit. Né? Importante também. Você recebe o conversar aqui. The Hit, A gente então pronto. ter antagonismo não é ser inimigo. Não, até às vezes ele pode explicar ou alguma outra coisa, tal. Vou falar com o The Hit, vou te passar o contato do da Cunha. Você troca uma ideia com ele e assim, o que você está fazendo é fantástico, né? Eu espero que continue tendo muito sucesso. Pode contar com o meu apoio sempre. Tomara que a gente cresça aqui bastante aqui. Pra Monetização, história, que pra gente ganhar bastante dinheiro. Isso é importante. Tiagão, doutor Tiago Lacerda, você tem alguma coisa aí pra... Hoje eu pedi falar aí, né? hoje é uma data... Eu fiz o programa meio que me segurando. Hoje é uma data triste, muito triste pra mim. Eu faço questão de fazer esse comentário ao vivo. Eu pedi, até pra produção, queria fazer essa homenagem. Eu perdi um amigo meu hoje. Meu amigo Michel, de infância. Tá ali na tela ali, ó. Queria fazer uma homenagem pra ele aí, o negrão ali da esquerda. Gente finíssima. De onde que era? Eu conheci desde criança aqui do meu bairro, da Freguesia do Ó. E eu tive uma participação importante na vida desse menino aí. Eu, quando era moleque, ajudei ele a ir pro lado torto da vida. Levei pra estádio, ensinei a roubar padaria, aquela coisa de moleque. Mas também, aos 15 anos, eu trouxe ele pro caminho bom. E ele se converteu aos 15 anos. Foi um moleque muito sofrido, não teve pai, criado só com a mãe. E ele era pastor da igreja e hoje, devido a complicações de saúde, aí, ele faleceu na data de hoje. Deixou esses 2 filhinhos, a esposa dele. Meu Deus do céu. E é um moleque sensacional. Morreu aos 36 anos. Eu faço questão de deixar essa homenagem porque... Sendo velado agora? Eu não sei porque eu saí o dia todo, vim direto pro programa. E eu faço questão de deixar isso público para eternizar, porque ele é um cara que merecia. Deu a vida aí, recebi a merreca para comandar uma igreja, deu a vida pela comunidade dele. Um cara que sofreu a vida inteira e hoje encerrou a missão dele. Então ele merece Qual é o nome dele? todas essas palavras. Michel Gomes Fernandes. Michel Gomes Fernandes e a esposa. Cíntia. Dona Cíntia, nossos pêsames, sinceros pêsames aí, toda a galera aqui. Isso que você está sentindo agora é a tal da pancada seca. Não tem palavras que possa trazer alento para a senhora. E o que a gente pode fazer é pedir a Deus aí, para que a senhora tenha serenidade e aceitar as coisas que não podem ser modificadas. É o destino de todos nós, tá? Vamos encerrar aí com E o essa doutor homenagem. Paulo falou uma coisa sem a gente marcar aqui a questão de ir pro céu. Hoje, nosso irmão foi um pouco mais cedo, uma hora a gente vai se reencontrar lá. Amém. E dá muitas risadas. É isso aí, galera. Vamos Muito encerrando obrigado a aí. todos. Agradecemos a todos aí. Muito obrigado. Próxima terça-feira, acompanhem que o bicho vai pegar aqui. Meu. Vamos entrevistar o Alexandre Frota e já vou falar que eu vou ficar com a bunda encostada na parede, porque o cara é perigoso. O cara é perigoso, hein, cara? Corrigindo aqui, um abraço ao Cleiton Serra, que tem um programa de rádio, nosso amigo. Doutor Bioto aí, que tá sempre nos acompanhando aí. Cleiton Serra, um abraço. Cleiton Serra. Desculpa a demora. Ele tem um programa de rádio também. Ele sempre anuncia o podcast nosso lá no dele. Ele tem na Rádio Ipiranga FM. Gente, Cleiton obrigado Serra, aí. muito obrigado, Não tem como ficar chamando o nome de todo. Caldardo, meu. Esse cara aqui trabalhou comigo no CEMU. Você falou da banda aí, né, meu? Sim. O cara da banda que assiste nós aí, mano. Não tirar sarro Trabalhou da com a gente banda. no Trabalhar, né, CEMU 01, aí, hein? velho. Gente, não dá pra ler o comentário de todo mundo, mas eu agradeço de coração. Nós todos aqui agradecemos de coração. Agradecemos aí o Dr. Belinski, o pregador Anderson, tá? Faz o seguinte, Onde que é a sua manda as comunidade, perguntas na Anderson? semana. Eu moro no Tremembé, comunidade de São Pedro. São Pedro. Um abraço aí pra todo o pessoal da comunidade de São Pedro. Quem que é o padre lá? Meu Deus. Claudinei. Padre Claudinei. Claudinei. Se falhar já... Galera, um abraço a todos. Uma ótima semana pra nós. Fiquem com Deus. Valeu.